não vai ficar com o terreno. Piadas internas aí. Piadas internas. Não. É bem externa essa piada. Fala, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá com mais um episódio do Too Good Podcast. Too Good Podcast, diretamente de Melbourne, na Austrália. Estamos aqui com uma visita super especial. Não veio nos visitar. Não conhecia tão bem até 3 dias atrás, né, Luana? Pois é. Sim. Vivian ou Viviane? É Vivian, mas todo mundo chama de Vi. De Vi. Vi. É assim, o meu nome é Vivian Pinto de Oliveira. Lá ele. É sério? Eu tenho Pinto no nome. É sério? Você não tinha falado isso? Ela marketou. Não tinha ela falado marketou isso. o nome dela. Mas o Vi Oliver é comercial, é da Night, né? Vi Pinto Oliveira. Vivian Pinto de Oliveira. Obrigado pela presença. Vocês são parentes, o Thiago também Oliveira. Eu sou Oliveira. Mas sofreu muito bullying na escola? Imagine. Nossa, Pinto é foda, né? Era aqueles pátios que ia chamando por turma, ia chamando o nome. Daí tinha 300 pessoas. Vivian Pinto de Oliveira. O primeiro dia de aula eu já tava acabada, entendeu? E porque, vamos lá, Vivian, a gente vai falar de, pessoal, podcast especial, que todos os podcasts são especiais, mas mais uma vez trazendo uma mulher empreendedora. Né? Vou acabar saindo desse podcast aqui, a Luana que vai tocar, porque só trago mulheres aqui, vai ser um podcast feminino, né? E feliz por mais uma pessoa que a gente conhece, mais uma pessoa que, né, tem um business e tem sucesso, né? Amém. Né? Tem gente que não deve ter business e também não fala nada pra gente, né? Mas quem fala normalmente tá com sucesso e você tá indo bem. Enfim, vamos começar do começo. Um breve resumo, porque a Austrália, mas sem muito tempo nisso, e depois a gente vai falar o que é esse business, o que você cuida das mulheres e agora tá cuidando dos homens. Vai, vamos lá, bola tá contigo. Lá. Bom, eu vim pra Austrália por causa do meu filho. Que ele tem um autismo leve, ele é do espectro, ele também tem TDAH. E no Brasil, ele nunca conseguiu estudar muito, sempre foi muito difícil. Então, imagina, no Brasil, sem estudo, com dificuldades de lógica, de convivência, de socialização, imagina o que ele ia ser. E o pai, né, de um autista ou de alguém que tem uma necessidade especial, o medo é quando a gente morrer, né? O que vai ser desse ser humano? Vai ficar na rua, vai virar homeless e tudo mais. Então eu falei assim, eu preciso sair do Brasil para dar um futuro melhor para ele. Sim. E foi aí que eu vendi tudo, aluguei casa. Mas por que escolheu especificamente a Austrália? Austrália, porque ela tem um projeto muito, muito bom de suporte, né, a pessoas com necessidades especiais, mental e tudo mais. Eu trabalho. Exatamente. A Lu sabe melhor do que eu, inclusive. Então eu sei que aqui tem um suporte muito bom para quando ele precisar, né? Daqui, na minha ausência, ele vai ter esse suporte. Essa ausência a gente espera que não não demore muito, não, né? Que demore bastante. Matar as pessoas já. Semana que vem você vai ligar precisar já. Thiago dá cada uma fora, gente. Vocês não têm noção. Você acredita nisso? Eu espero que demore longos anos. Isso né? aí. Longos anos. Não sei se você pode falar a sua idade, a gente já sabe. Sim, já sei. Eu tenho quase 42. No mínimo, mais meio século aí de vida pra gente, né? Tá pra bom, gente, tá bom, pra 90. mim, pra você, pra Luana, no mínimo. Amém. 90 tá 90, bom. bem vivido, né? Vivendo com saúde é o que importa, né? Interessante você falar isso, né? Que tem gente, não sei se tem gente que não gosta de falar, você fala com uma naturalidade do seu filho, tal, dessa situação. Como que é a questão de Brasil-Austrália referente a não só esse programa, mas ele tá na escola, você já tá aqui 5 anos, como que é essa diferença pro pessoal que tem até um receio de vir pra cá com uma criança que tem uma necessidade especial, como que pode se falar? Eu vejo que no Brasil ele sofria muito mais bullying que aqui. Parece que aqui também existe, mas é muito mais controlado. Inclusive, no primeiro dia de aula que nós fomos chamados lá pela diretora, ela falou sobre bullying, que não poderia acontecer, que isso é inadmissível. Então, acho que eles são um pouco mais rigorosos com isso. Então, ele se sente mais confortável, muito mais aqui na Austrália do que na escola no Brasil. No Brasil, ele apanhava bastante. Apanhava. Literalmente? Literalmente. Aqui não, aqui ele gosta, assim. Ele não, sabe, ele prefere a Austrália do que o Brasil
pra Mas a escola. adaptação quando ele chegou, porque ele não falava inglês, Não né? falava inglês, ele já tinha 13 anos, foi mais difícil para ele, então o primeiro mês, o segundo mês foi muito complicado, só que tem ainda um agravante, por quê? Porque eu não posso pedir nada do, como você fala? NDAS. NDAS, por quê? Por causa de visto, porque senão, Não é residente. que você, se você for Mas residente... pra quem tá assistindo do Brasil e tá numa situação parecida ou tem filho, o que é NDAS? Só NDAS dá uma entrada. É um esquema, né, que eles falam do governo que... Um programa. Um programa, é. Não, isso não é esquema. Esquema. É que assim, boa parte do imposto que a gente paga vai para esse programa do governo para auxiliar pessoas com diversas deficiências diferentes. Na verdade, eles querem incentivar cada vez mais eles serem independentes. Essa é a ideia do programa. Então, pode ser desde crianças a adultos, né? E idosos. Então, o que a minha empresa faz nesse meio desse tudo? A gente conecta a pessoa que precisa, que já conseguiu o funding, né? Que é o dinheiro para isso, com as pessoas para ajudar. A gente linka a necessidade com o support worker, com a pessoa que vai fazer o suporte para aquilo. Então, NDAS pode ser alguém que precisa de auxílio na escola. Então, tipo assim, né, se no começo ela já viesse com visto de permanência, né, de residente, isso, e ele precisasse de auxílio, ela podia ir atrás. É um processo meio longo e trabalhoso para conseguir esse dinheiro, não é fácil, assim. Tem que ter várias comprovações, vários laudos médicos, não é assim fácil. Assim, eu vou conseguir esse dinheiro, não. Tem várias comprovações, ver a necessidade, eu não falava inglês, precisava de um intérprete, de alguém para fazer, né, vai ter alguém, digamos, até alguém, a gente teve cliente nosso que tinha obesidade mórbida, não podia sair da cama, então tinha gente para ir lá para dar banho, dar medicação, às vezes limpar até a casa dentro do programa. Então, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma quantia de dinheiro diferente e assim vai. Só que esse programa está sendo reformulado no momento, porque nenhum país é perfeito, gente. Aqui também não é perfeito. Pensa que porque aqui não tem corrupção, que no Brasil tem uma corrupção muito grande nesse programa, porque foi abusado a parte financeira disso. Porque eles ganham dinheiro, então cada um tem várias camadas, cada um vai pegando uma fatia. E as horas que estão pagando para aquele support worker para fazer o negócio está sendo absurda, tipo assim, valores. E além disso, cada um pega uma fatia em cima, tipo, a pessoa que vai fazer o trabalho, o coordenador que está em cima dele que vai fazer a papelada, em cima o plan manager, que é o que cuida do dinheiro. Tipo assim, e tem muitas camadas. E tanto quanto aqui, quando no Brasil existe corrupção. E foi investigado e tem um grande problema nisso aí. Então tá sendo reformulado e muita coisa vai mudar de uns anos pra cá. E tá muita gente preocupada com o que vai acontecer. Porque hoje tá meio bem uma mãe. Tá bem uma mãe. Sendo, tipo, a Austrália sendo uma mãe, tipo assim, e dinheiro indo a rodo, tipo, todo o imposto indo muito pra isso, e tem muita gente vendo, muita população chateada, porque as coisas não estão melhorando e tá indo esse dinheiro em rodo. Então, tipo, esse programa tá sendo reformulado. Então, é um resumo, um programa que é muito importante, que ajuda muito, mas também tem os seus problemas também para serem arrumados. Mas a diferença... Tem histórias de muita gente que conseguiu parar de precisar... Tipo, a gente tem exemplo, a gente tem um menino autista, é um cliente nosso, que a gente teve um support worker que estava aí por um mês com ele, que o sonho dele é ser mecânico, ele já tem 17 anos. A support worker foi algumas vezes com ele, ele estava lá de auxiliar numa mecânica, ajudou com ele, até que a mecânica viu, não, ele consegue vir sozinho, ele conseguiu um emprego agora. Então, olha, tipo assim, existe porque foi incentivado pelo programa, que alguém foi lá e ajudou, o sonho dele era esse, a gente, então tá bom, vamos achar uma mecânica, achou uma mecânica que estava aberta, foi com o support worker junto, tava ajudando, a mecânica, não, eu tô aqui, eu vou ajudar, e não precisa estar o support worker junto. Então, tipo, ele já tá, agora ele tem esse founding que não é tanto para fazer outra coisa, que ele também quer melhorar
a parte dele social, que ele não tem muitos amigos e tal, que a gente vai usar pra fazer essa conexão com outras coisas e programas no final de semana. Então, pra ver como esse programa é importante, e eu acho que isso aí que é o que te encheu os olhos, né? Foi E o exatamente que você isso. sabia? Você já conhecia esse programa do Brasil? Eu pesquisei bastante antes, porque eu estava vendo alguns países, como Canadá, Irlanda, Estados Unidos, né? Então, e Austrália. E o melhor nesse suporte é a Austrália, na minha opinião. Teve contato com outros pais? Não tive. Foi mais governo mesmo, sites, olhei o que eles ofereciam. Falei, nossa, eles têm um suporte muito bom para isso. E aí foi aí que a gente decidiu vir para cá. E óbvio também porque aqui é mais calor, né? Sim, Canadá e Irlanda, gente, não dá. Eu morei no Canadá, não dá. Eu não moraria lá de novo, não. Sim, é muito frio. E direto pra Sydney? Direto para Sydney. Por que Sydney e não Melbourne, não Brisbane ou outras cidades? Por causa do meu marido, que ele trabalha em TI, então lá é um polo muito grande para a área dele, né? Então foi por isso que a gente escolheu direto Sydney, por isso. E agora veio visitar Melbourne depois de quanto tempo? Nossa, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Mas tinha ido em outras cidades? Eu já conheci Gold Coast, Perth. Gold Coast, Adelaide, Perth. você foi também, não? Adelaide eu não fui Deixou ainda. Melbourne, o melhor por Melbourne. último. Nossa, melhor cidade. Nossa. Como você pode acompanhar o canal do Thiago, a gente ama esse lugar. O melhor por último você deixou. Porque teve pandemia no meio, né? Nesse tempo que eu vim. E daí também, quando a gente começa num outro país, eu comecei do zero, clientela do zero e tudo mais. Morava num AP, não é nem AP, né? Uma peça de 16 metros quadrados com eu, meu filho e o marido. Então foi uma jornada aí. Então agora que o business está melhor, que a gente conseguiu, e geralmente eu vou atender e daí eu já passei. Então. E como foi o começo? A expectativa foi atendida ou foi mais difícil que você esperava? Lógico que eu sempre falo, é difícil a gente ficar imaginando eu vim em casal, eu vim solteiro, porque só cada um tem uma vida, mas você vendo outras pessoas, amigos ou conhecidos ali, qual que é a dificuldade, qual foi a expectativa de vir com família, de vir com uma criança e outras pessoas sozinhas e outras pessoas em casal? Exatamente. Eu vejo que com família você tem que ter muito mais planejamento, principalmente financeiro. Porque você tem a sua escola, nós viemos de estudantes. Então, os dois? Os dois. Os eu dois? E meu filho. O filho, tá. Eu e meu filho, porque ele também paga. Ele estuda em colégio público, Mas a gente paga. É 10, 12 mil por ano, não é? Uns 12 mil por ano. E depois, como eu fiz mestrado, master degree, eu pagava 6 e pouquinho e pago até hoje, ainda que a gente não tem visto. Então, eu ainda pago. Então, você tem que ter uma reserva financeira muito boa, porque no começo, meu marido não conseguiu trabalho, ele continuou trabalhando do Brasil, então o dinheiro que chegava aqui não era muito, pagava só aluguel, entendeu? Eu fazia inglês o dia inteiro, pegava minha malinha, atender as clientes de porta em porta, conseguia, né, ali das 6 às 8, 9, 10 da noite, eu chegava meia-noite em casa e dava uns trocados aí, $200, $100, né? E olha lá ainda. Então, quando a gente foi fazer a renovação do primeiro visto, a gente teve que trazer dinheiro do Brasil. A gente não conseguiu juntar o dinheiro nos 6, 7 primeiros meses. Por quê? Porque era um visto longo e tudo mais. E tem 2 escolas, não é uma só. No nosso caso, eram 2 escolas. Então, você tá em casal... E são 3 bocas pra comer e 2 no máximo trabalhando, né? Exatamente, porque a criancinha, né? Não é escola, daí tem passeio, daí tem não sei o quê, daí tem isso, então custa mais, né? Então eu vejo que custa bem mais, então tem que ter um planejamento financeiro. Eu acho que quando solteiro e casal, acho que com certeza é muito mais fácil, mas com família você tem que ter um outro tipo de visão, um outro tipo de responsabilidade. A gente pesquisou pelo menos 1 ano e meio antes de vir. Pra vir já com muita coisa assim, já pronta, com um plano já descrito, e a gente realmente tá traçando esse plano. Tivemos alguns obstáculos aí no meio, como, né? Covid também no meio, né? Covid no meio. Atrasou muito, né? Covid atrasou bastante o sentido de visto e tudo mais. Então, eu tava atendendo e eu tive que parar, e eu não podia parar, porque tinha aluguel, tinha tudo para pagar. Então, eu reinventei meu negócio nessa época também, porque tinha que reinventar de alguma forma. E aí, foi indo, né? Foi indo. Foi melhor do que eu esperava. Eu acho que foi difícil no início, porque a gente, como eu falei, moramos numa peça de 16 metros quadrados. O Luiz, a gente puxava um colchão, dormia do nosso lado, pandemia, marido trabalhando numa mesa de 1 metro quadrado, de 1 metro aquelas da IKEA, quem tá aqui sabe, bem pequenininha. A criança fazendo ginástica, né? Educação física atrás, ele na reunião, e eu na cama tentando estudar inglês, porque eu cheguei sem inglês nenhum, não sabia nada, né? Não que você saiba muita coisa. Hoje é uma vendedora aí, exemplar. Não saiba muita coisa ainda mais. Normalmente eu falo nos vídeos que você precisa ter 4 coisas para vir para a Austrália, né? Você precisa ter grana,
Então você veio aí, vieram preparados aí pra... E trouxeram, tinha Uma reserva, né? Sim. Disposição pra caralho. Muita disposição, ralar. né? Momento, você tem que chegar no momento, sorte, momento, lugar correto, enfim, tem algumas questões aí. E objetivo, você já veio pra ficar. A gente já veio pra ficar. A gente já É meio isso. que arrumou a vida lá, passamos a régua, entendeu? Tipo, ou vai ou vai. É família. Não tem opção. Vai. Possivelmente não veio tão cedo. Família, eu levei 5 anos pra ver. Eu vi esse ano, agora em junho. Ah, foi agora. Fui agora ver família. Há 5 anos. 5 anos sem ver. Então tem um preço, né? Sim. Tem um preço. Amigos, família. Você fica longe, né? E quando você voltou, levou um choque? É um choque de realidade, né? Porque A gente não comentou, né? Vai 3 dias tá aqui, mas a gente não comentou sobre isso. é sobre... muito doido isso. Porque eu nunca Cara. tinha morado fora. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Sempre morando ali. E quando eu voltei, parecia que todo mundo tava na mesma coisa, na mesma ideia. Estagnada. Uhum. Estagnada. E você, sei lá, até comida, tudo. Né? Melhorei, assim, eu já comia bem, tudo. Mas aqui parece que eu melhorei ainda mais no sentido de comer melhor, de Se cuidar qualidade melhor. de vida e tudo. E cheguei lá, estão comendo as mesmas frituras. Preço das coisas. Não, preço das coisas absurdo, né? Absurdo total, assim. É um choque, cara. A Não, primeira mas vez sabe o você que vai... mais chocou? É que os parentes acham que você tá milionário. Quero que você pague tudo. Você tá ganhando em dólar, só que você paga em dólar. Dólar, né? Mas você foi pra curtir, levou um dinheiro ou você foi aquela porra, Não, tem que dar uma seguradinha? nós fomos só por 15 dias. Ah, foi, Nem caraca. isso, foi 14 dias. Foi os porque 3, né? Fomos nós 3 e eu fui trabalhando. Então eu trabalhei das 7 da manhã às 11 da manhã. Aí eu folgava à tarde e 6 da tarde. É porque é tão Trabalhando de rápido? novo. Teve algum motivo? A gente foi mais por causa do visto. Por causa que a gente tinha que aplicar um visto offshore e tudo mais. Então a gente foi meio de última hora. E eu tenho um business. Então é mais complicado você sair e ficar um longo tempo fora, né? Sim. Tem funcionário e tudo. Então tem uma... E a conta vê, né? A conta continua, né? A O conta aluguel, continua, né? Funcionário, tem esse... Né? Porque, tu tem muito mais. A gente já... Depois eu falo, tá... Mas pra tu ir pro Brasil, a passagem saindo daqui dá uns 3 mil dólares, 6 mil. Tá, tu consegue juntar isso. Mas não é só a passagem. É o tempo que É você o, fica sem trabalhar. o aluguel, que continua, que é muito caro. O tempo que você fica sem trabalhar, que você não ganha. Então, tipo assim, é uma A Luana uma trabalha conta... no TFN. Bonitinho, eu tenho férias. Tem férias. Você não, né? Eu trabalho no TFN, mas eu sou casual, né? Por escolha. seja, não tenho, então tem isso, né? tem que Tu juntar é um business, dinheiro. também não tem. Eu, por exemplo, eu tenho 6 funcionários que vão ter que continuar ganhando, vão ter que continuar recebendo. Eu tenho a clínica pra pagar aluguel. Mais a da casa. Mais a casa. Né? Então, e se eu não trabalho, a gente, né? O business não gira, porque ainda é muito ligado a você, comigo né? ainda, né? E você- É isso que eu tô tentando fazer. E você foi pra diferente. Curitiba, sua cidade. Fui pra Curitiba. pra minha Questão de cidade. segurança lá é meio crítico. Não, ou- segurança Curitiba é uma bem boa bom. cidade, é bem Tá, tranquilo. não teve aquele impacto que a gente foi pra São Paulo. Não Nossa, a gente vai tive. fazer uma bola É, de choque. meio- Inclusive, eu achei, assim, muito bonita a cidade. Nossa, eu achei o desenvolvimento, restaurantes, as casas tão Curitiba? bonitas, bem cuidadas. Que bom. Eu falei assim, porque as minhas clientes chegavam e né, falavam, nossa, porque tá assim, porque tá decadente, porque não sei o quê, porque tá feio, porque tem muito comércio fechado, porque os carros estão mais velhos, porque... Nossa, eu me assustei com isso. E Curitiba, eu já cheguei esperando isso. E quando eu falei, caraca, o tamanho desses condomínios de luxo, assim, sabe? Que Eu você falei, saiu há 5 anos que e eu não saí, tinha nada? Tinha, entendeu? Tinha, mas era menos. Sim. Mas agora, assim, o negócio Bombou. tá realmente muito desenvolvido. Principalmente restaurantes, sabe? Fachadas bonitas, consultórios muito bem decorados, restaurantes muito bem decorados. Eu fiquei, caraca, orgulho da minha cidade. E você sentiu aquela questão de, pô, pode ser que eu volte um dia ou... Ai, Nah. vou dizer pra você que Nah. tipo, aqui é meu lugar. Eu entendi que aqui é meu lugar. Eu amo a Austrália. Os 3, né? Possivelmente. Três. O marido, meu marido também. filho também. Ele meu filho também não quer voltar. Já perguntei muitas vezes isso pra ele, porque porque ele é o meu motivo de estar aqui, né? Então, se ele não tivesse feliz aqui, não tinha sentido de estar aqui. Mas ele gosta daqui e eu gosto daqui também. Aqui porque todo mundo na mesma linha, né? Graças a Deus. Não tem ninguém... Porque o difícil é assim, vocês são 3 e só um quisesse voltar. É muito aí complicado. ia ficar fazer como assim, 2 ganha, acabou? E vai ficar infeliz, né? Tipo... Principalmente quando é um casal, né? Se a gente começa a divergir do que você quer e dos sonhos e... Cara, é separação. Eu já casei 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Eu casei novinha, Você falou né? de 2.
Mas Ai, enfim, deixa a terceira é que eu ponta. acho que você não contou direito. Você não contou Você direito. acredita nisso? Teve, gente, um momento de assuntos, de papos deixa, ontem. né? E o Thiago soltou um "você acredita", assim, no meio que virou piada. Virou Virou. piada. Mas o é grande motivo de você estar aqui, lógico, acho que nem era pra ver a gente, né? Não, ela foi pra Você trabalhar. veio pra cá, foi. conheci a Luana. Não foi. Na verdade é que assim... A Lu que me convidou. Na verdade eu convidei porque eu vi que a Vi botou, porque eu sempre acompanhei a Vi, sou cliente lá no começo, quando ela atendia em casa, na sala da casa dela. No lavatório dentro do banheiro. Lá no começo. E daí eu vi que a Vi que tava vindo pra Melbourne. Eu peguei e falei, tô aqui, fica na minha casa. Fica na minha casa. E pra gente entrar na parte de business, de empreendimento, por que você veio pra cá? Agora, em Melbourne? Agora, eu vim pra atender, pra abrir novos clientes. Pra atender o quê? Dá uma explicada aí no que você faz. O que faz? Eu sou terapeuta capilar, tricologista. Não é algo muito conhecido, muito difundido ainda. Então, a tricologia é o estudo de fios e couro cabeludo. Assim como tem a cardiologia, a ginecologia, existe também o estudo de cabelos, mas muita gente nem sabe que existe. Então, eu cuido de toda a parte de calvícies, de alopecias, de areata, androgenética, assim como caspa, dandruff, psoríasis, e também recuperamos os cabelos da mulherada, que é a água da Não Austrália. só mulherada, né? Não, o cabelo geralmente, né? Cabelo, alongamento, normalmente tá, porque tem um homem o homem é mais o couro cabeludo. o fio é couro cabeludo, calvície, né? E a alopecia mesmo, a androgenética, alopecia? né? A alopecia androgenética é quando o homem tem receptores, e mulheres também podem ter receptores hormonais no folículo, que ele começa a O miniaturizar. que é folículo? Folículo É onde- piloso, onde que onde nasce. cresce o fio fica de falando cabelo. esses fio termos de cabelo. técnicos fio aí. de cabelo, fio de cabelo. Ok, Onde ok. nasce o fio de cabelo. A raiz do cabelo, digamos assim. Ela tá morrendo. Como diz, tá, ele vai morrendo e vai miniaturizando, porque todos nós temos um hormônio chamado DHT, só que esse DHT, para quem tem esse receptor hormonal no folículo, lá na raiz do cabelo, ele faz essa miniaturização e ele some. Eita, porque tu pede os exames de sangue. Exatamente. Eu peço por quê? Porque cabelo é marcador de saúde. Então, se eu não checo como que tá a tua saúde como geral, isso vai refletir no meu tratamento. Então, por isso que eu, além da terapia, de fazer curso na terapia de tricologia, eu também fui estudar a parte de, por exemplo, de exames de sangue, de leitura, de PCOS, de ovário policístico, de doenças autoimunes, porque tudo isso reflete no cabelo também, né? É isso que o Thiago se junto- assustou. É. Deixa eu contar. Não, Isso não, que o vai Thiago contar. se assustou ontem lá, quem não sabia. Terapia. Vamos contar. Não, mas antes, Ele fica você tem uma veia empreendedora desde o Brasil. Tenho. Desde quando começou isso? Qual foi o primeiro business, Olha- resumidamente, até chegar hoje aqui? Porque você veio também pra isso, ou não? Você, Eu já vim trabalhando com isso. Porque você não... Nada contra, mas você falou, não vou pra cleaner, não vou Eu pra... nem pensei Não, nisso, na tá. verdade. Não foi uma E coisa de escolha, assim. E como você chegou nessa confiança ou nesse nível de business, você fala, eu vou pra lá pra isso? Como que foi antes? Bom, eu sou formada em administração, fiz Nada MBA, a ver. Fiz MBA em planejamento estratégico, trabalhei 14, 15 anos na área financeira, desde... Nada a ver quanto ao seu business, mas Nada a ver. te ajuda Mas muito todo hoje em business dia me na dá questão, base, né? porra, de De business, tudo, né? né? De business. Eu falo que eu sou mais empreendedora do que terapeuta. Eu amo ser terapeuta porque eu gosto de ver a transformação que eu causo nas pessoas. Né? Hoje eu chorei com uma cliente De na novo? consulta. Cara, eu chorei com ela hoje. Porque é uma transformação, o quanto né, o cabelo traz autoestima, autoconfiança. E ela você sente que a pessoa tá abalada. E quando eu abro, né, durante a consulta, isso pra ela vê que é um lugar seguro, ela desaba, porque ela tá no limite dela. Né? Então, cara, eu sou chorona, eu choro junto, entendeu? Porque eu sei o que vai acontecer Daqui com a ela, o pouco você quanto vai ela vai melhorar. falar, quando você entrar no seu business, você vai falar daquela história de novo. Que Mas é vamos legal. voltar. Sim. Aí o que acontece? Trabalhei muito tempo na área financeira, administrativa, só que eu estava já cansada, é sempre aquela mesma coisa, eu não conseguia transformar nada, não conseguia Mudar a vida de ninguém. mudar né? a vida de ninguém, por quê? Porque eu trabalhava numa grande empresa, né, que tinha um grupo educacional nacional Curitiba. no Brasil. Não, era nacional o grupo do... Não, mas tudo Não, bem você em Curitiba. trabalhava em também. Eu Curitiba. trabalhava em Curitiba. Nunca saiu também de Curitiba? Nunca saí de Curitiba. Inclusive, foi a primeira vez que eu saí, já saí longe, né? 13 mil Eu quilômetros. também. Você também, Thiago? Nunca tinha saído do Brasil. Muito legal. E aí, o que acontece? Quando eles me chamaram para trabalhar em São Paulo. Só que eu tava com o Luiz pequeno, recém-separada, tinha que deixar. Como é que eu ia mudar de cidade, levar uma criança? Falei, não dá. Eles falaram, olha,
teu cargo, se você não vier assumir uma diretoria nacional, o teu cargo regional vai acabar. Ah, você é a pica lá, hein? Você tava grande, hein? Na empresa? Olha, eu sempre fui a pessoa que, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou me entregar e não importa... E quero crescer. Eu quero crescer, vou entregar o melhor que eu puder. E eu descobri isso porque, assim, uma vez uma professora me chamou de lerda na primeira série, eu não sabia o que era. Depois aí, ó a lerda, onde tá, ó a lerda. Eu cheguei em casa e perguntei, mãe, o que é lerda? Minha mãe explicou, eu falei, pô, sou lerda. Aí aquilo me bateu, cara, depois não sou daquilo... lerda, não. Tipo... Ninguém vai falar que eu sou lerda, entendeu? Então, aí eu peguei e comecei. Eu sempre fui de estudar, CDF, melhor da turma, melhor da faculdade, melhor... Então, eu realmente tento entregar o melhor que eu faço aonde eu passo. E para minhas clientes, a Lu, já foi minha cliente, sabe que eu me dedico até muito mais do que eu no contrato. Muito mais que um contrato. E nesse momento falei, pô, eu preciso me renovar, preciso entender o que eu quero da minha vida, eu quero uma transformação diferente, eu gostava de maquiagem, fiz um curso de maquiagem, depois fiz um curso de sobrancelha e fiz um curso de micropigmentação, amei a sensação de transformar a pessoa e ela olhar no espelho e falar, meu Deus, mas não só o curso, você começou já a atender? Sim. Eu comecei a atender, eu sempre fui assim, metade do curso de maquiagem eu estava atendendo. E nisso paralelo ao trabalho da empresa? Ao trabalho da empresa. Eu fiz 3 anos de trabalho paralelo. A transição. Então, eu trabalhava o dia inteiro, de segunda a sexta, aí à noite, quinta, sexta, sábado, domingo, feriados, com essa outra área. Fazia isso. Deixa eu trabalhar, já tá no ritmo na Austrália, no Brasil. Na verdade, o povo fala, né? Nossa, aqui uma qualidade de vida mais tranquila. Que, gente, eu só trouxe o Brasil junto comigo. Eu continuei no mesmo ritmo maluco que eu sempre tive, assim. Então, daí eu comecei a trabalhar nessa área. E aí chegou um momento que realmente eles me desligaram, conforme já era previsto. Não foi para São Paulo? Não fui para São Paulo, não quis, não aceitei. Porque o salário também não era algo que ia ser assim, valeria a pena. Tipo, eu ia pagar a minha diferença de aluguel lá. Eu falei, não, fico aqui, vou abrir meu business. E foi aí que eu comecei a ser empreendedora. Mas onde é que desse meio tu descobriu Como é que chegou a terapia capilar, né? Eu sempre gostei de cabelo. Então, eu sempre era a referência, por exemplo, era lá na parte financeira. Tava eu lá, vinha o quê? Vinha a menina da contabilidade, vinha a menina da limpeza, vinha a menina do creme. Pra perguntar do creme, qual que era o melhor, meu cabelo tá assim, fiz isso. E sempre eu fui referência. Ao invés de ser referência financeira, eu era referência do cabelo. Eu era referência do cabelo para as pessoas. E na família a mesma coisa, entendeu? Eu sempre fui a referência. E quando eu comecei a trabalhar com maquiagem, eu fui para a parte de noivas. E noivas, o que acontece? Era 1 ano antes do contrato, o cabelo destruído. Eu falava, como? Que penteado que eu vou fazer nessa criatura que o cabelo tá destruído? E aí eu começava a tratar o cabelo delas. Isso assim... sabe, sem nada, tipo assim, conhecimentos e vozes da minha cabeça, como tipo, conhecimentos de mercado, de você testou em você e deu certo, e outra coisa que eu sempre fui, Lu, de ler muito artigo científico, desde a faculdade. Então, tudo que eu ia fazer, eu ia ler artigo científico, tudo. Então, assim, por que acontece isso no cabelo? Uma vez eu tive um corte químico com 19 anos de luzes, que eu fazia aquela listra. Quem é 1990 vai lembrar do que eu tô falando. Quem for mais velhinho, né, vai lembrar. E aí eu comecei a pesquisar o porquê que acontecia o corte químico, o que acontecia nas pontes de sulfeto, não sei o quê. E nessa época eu já entendia, porque eu ia atrás era meio autodidata. E aí eu comecei a tratar o cabelo desses clientes. E elas começaram a mandar a tia, a amiga. Eu falava, gente, eu não faço, não é o meu negócio. Porque era um trabalho de cabeleireira? Ou não? Não, nada a ver. Nada a ver. Eu maquiava a mulher pro casamento e fazia o penteado. Só que eu começava a tratar o cabelo dela, por quê? Porque eu sabia que meu penteado ia ficar bem mais bonito se o cabelo dela tivesse bonito. Bom. E aí, mas eu começava assim, tratar, colocava meio que dentro do plano e era um brinde. E aí, começaram a mulher casava, a noiva casava, queria continuar o tratamento comigo. Eu falei assim, peraí, eu preciso fazer disso um business. Por quê? Porque se tem uma demanda tão grande, tem mercado, eu vou conseguir trabalhar. E por quê? Porque noivas, maquiagem... Porque eu tô deixando de ganhar dinheiro com o negócio que eu tô trabalhando de graça. E noiva e maquiagens é mais final de semana, não é durante a semana. Então, eu tinha aquela lacuna de segunda a quinta que eu precisava preencher do meu dia e ganhar dinheiro. E foi aí que eu fui fazer curso de terapia capilar. Fui fazer curso de 500 zilhões de coisas e comecei a trabalhar nisso. Além de ser autodidata, vai começar a se especializar realmente, fazer curso. Daí eu fui me especializar. Tipo, é uma coisa que, assim, que ninguém escuta, certo? Aí, do nada, tu falou assim, vou fazer curso. De onde que você achou o curso? De onde é que, tipo, porque como não se fala, de onde é que você achou pra fazer? Aí eu coloquei lá, curso para cabelos, curso para reconstrução de cabelos. E foi aí que eu caí na terapia capilar.
Até então você nunca tinha ouvido falar. Não sabia isso também. Quantos Isso há anos? uma década atrás. Uma década atrás. Uns 9, 10 anos, mais ou menos. Porque ou você comentou ontem com a gente, você tem um tal de um certificado lá das escolas de não sei o quê. Que tu fala que tem uma em cada país. Isso. Conta um pouco sobre isso. Eu tô fazendo, né? Um certificado internacional, que é o IAT, que é como se fosse a OAB dos advogados, só que é digamos, é a OAB dos tricologistas. Então, você faz esse curso, são 2 anos, e aí você tem uma certificação, você paga lá mensal e você vai ser certificado internacional. Então, você vai ser reconhecido em qualquer lugar do mundo com essa certificação, e é isso que eu estou fazendo agora para poder. São pouquíssimos brasileiros, porque custa muito caro essa certificação. É em torno de R$150 mil, mais ou menos. Caraca. Que você paga em dólar americano. É caro pra caramba. Pô, eu dou um curso desse, 75, de boa. Mas você Você sabe alguma coisa, Tiago? Até onde você tá perguntando se você acreditava no negócio? Eu tô careca, porra. Mas você acredita nisso? Começando a acreditar. Curso de 150 mil, tô começando a acreditar. mais ou menos isso. É uma coisa assim que ninguém escuta, né? Tipo, Não, eu nunca tinha escutado essa palavra, Você tricologia. tinha no Brasil, mas no Brasil, tratamento capilar, Não, capilar? eu nunca escutei falar. Principalmente eu sou de Blumenau e eu nunca, por mais que eu sempre tive cabelo assim, cacheado, e depois eu fui fazer a transição, que é um momento que provavelmente Nossa. você poderia escutar. Muito. Eu nunca escutei nada sobre. Aqui que eu caí na Vive, tipo de... Alguém indicou no grupo do Papo Calcinha. Papo Calcinha é um grupo aqui de Facebook que a gente tem aqui, que é bem forte, que é só meninas que tem em todas Não, as tem um cidades papo grandes. cueca agora. Mas o Papo Calcinha é só de meninas. Que uma indica pessoas, pede ajuda, e numa dessa aí eu peguei e falei, ai, gente, tô com o meu cabelo cacheado, nanana. Falar com a Vi Oliver. Daí eu chamei, daí é assim que a gente se conhecia. Sim. Mas... E foi por lá que eu comecei todo o meu business. Tem que agradecer as fundadoras do Papo Calcinha. Mas quando no Brasil você... Fiz a transição? Transição, eu ia falar pivotando. Queria usar essa palavra. Quando você Qual que é a mudou, palavra? pivotou. Pivotou. Quero falar palavras técnicas aqui com ela também. Ela é empreendedora. Aí quando você mudou, você começou a largar a mão de maquiagem, de sobrancelha e falar, caraca, foi muito, isso aqui tá legal. Foi uma transição, né? Não foi assim, tipo, tanta transição de carreira que eu saí lá do financeiro. Foi sempre muito pensado. Eu sempre fui muito de planejar, de colocar no papel, de plano de negócios. Como é que eu vou exponenciar preço, precificação. Então, eu sempre fiz muito isso, né? E a clientela aumentando. E a clientela aumentando, e chegou uma hora que dava muito mais dinheiro do que noivas. Noiva dava bastante dinheiro, mas eu conseguia o quê? Manter o cliente num ciclo de vida maior, né? Porque a noiva é um evento e acabou. Né? Mas agora uma terapia capilar, por exemplo, para calvície masculina, por exemplo, um ano. Então, eu conseguia ter um ciclo de vida. Eu olhei como empreendedora mesmo, que eu conseguiria ter esse cliente num ciclo de vida muito maior do que a noiva. E foi aí que eu comecei a me voltar para isso. Quanto de crescer o teu business lá no Brasil? Assim, você chegou a ter o teu próprio funcionário. Cadeira, salão, não, foi bem pequeno, tá? Foi bem pequeno. Não chega nem perto do que tá hoje aqui. Nem vamos próximo. chegar lá, Nem próximo, assim. Porque a terapia capilar não é uma coisa acessível, principalmente no Brasil. Aqui é um pouco mais acessível. Eu vejo que todo mundo tem o poder aquisitivo de poder fazer uma terapia. Mas no Brasil não, né? Então, eu atendia clientes mais nichados de alto poder aquisitivo. Então, eram pessoas mais assim. Porque no Brasil, qualquer shampoo melhorzinho é muito caro. Imagina de fazer tratamento. A linha que eu trabalho aqui, uma das linhas, você vai pagar 350, 400 reais um shampoo lá. Caraca, isso dura o quê? Eu não tenho noção. Um mês, pouco. Então, não é assim, né? Um produto que é de maior qualidade é mais caro. Tudo bem que o Brasil agora base que ela me indicou, que hoje ela usa, ele é $50 o negocinho. Do negócio. E não é o shampoozão, ele é assim, pequeno. Exatamente. Mas eu sei que o Brasil hoje está muito mais avançado nessa questão de tecnologia, de produtos, né? A gente cresceu muito nos últimos anos. A qualidade dos produtos do Brasil é muito bom, né? Muito bom. Não tem como falar, assim, da produto. Tanto que cremes de finalização cacheados é muito bom no Brasil. Sim, tem muito mais gama, né? A gente tem mais cacheados, então o mercado se desenvolve para aquilo que é necessidade, que foi o que eu fiz aqui na Austrália, né? Mas aí você... Vou pra Austrália, família toda. Vou pra Austrália. E aí você falou, vai dar, lógico, positivo, né? Toda a sua religiosidade sim. Vai dar tudo certo. Mas o quanto você já imaginava chegar e assim, vai rolar? Olha...
Eu falava, até um casal de amigos nossos, quando a gente foi se ver na última vez, assim, pra vir pra cá. E eles falaram, o que você pensa da Austrália? Eu falei, vou abrir uma rede de terapia capilar. Eu sempre fui sonhadora, né? Eu sempre fui, Então, assim, mas é uma coisa que tu pensou grande sempre. sempre. Saindo lá no Brasil, eu já pensava, vou ter uma rede de terapia capilar na Austrália. Eu sempre falava. Chegou a fazer alguma pesquisa de mercado pra cá, alguma coisa? Não tem muita terapia, ele tem mais aquelas clínicas de hair regrowth, que é muito mais assim, todo mundo usa o mesmo produto, todo mundo toma o mesmo medicamento, todo mundo faz o mesmo. Nada personalizado. Nada personalizado, e eu trouxe isso muito personalizado, porque eu acredito que cada um tem sua individualidade, suas necessidades, então eu trabalho de forma integrativa, coisa que as clínicas aqui não trabalham, é muito processual, é assim, você é um número, você entra na fila e é linha de produção, então eu saio disso. Então eu falei assim, eu tenho um diferencial muito grande no meu trabalho em relação a isso, em relação a essas outras clínicas. Então são clínicas maiores, clínicas grandes, de grandes renomes, mas que são processuais, né? Então eu falei, minha chance de ter um outro mercado. E chegou? Cheguei. Atender em casa, cadeira de praia. Um ano e pouco, cadeira de foi? praia. A Lu sentava. Gente, eu atendia no meu banheiro, só tinha um banheiro dentro de casa. A Lu sentava numa cadeira de praia, a gente tem fotos. Gente, E como, lógico, hoje é sucesso, tá indo bem, mas como foi como que as mulheres, quem tava atendendo... Como que eu posso falar a palavra? Como que eles viram esse business chegando, você atendendo? Falar, era o que precisava? Como que foi? Foi muito natural, porque no começo, óbvio, no primeiro ano eu fiz maquiagem, eu fiz micropigmentação, eu fiz progressiva, a gente fazia progressiva. Tudo que pintava, eu comecei com fazia. alisamento. Por quê? Porque a terapia capilar precisa um pouco mais de estrutura, de equipamentos. E eu não tinha isso aqui. Eu trabalhava com uma mala carregando. Só que eu comecei a escutar sobre a água da Austrália, o que tem essa porra dessa água da Austrália. O que tem essa água da Austrália? Então, e o que a gente falou? Aí até brincou, né? Sim. O quanto que essa água te ajuda, né? Não, essa água me ajuda muito. Foi por ela que eu acho que eu dei esse boom, esse sucesso começou com a água da Austrália. Por quê? Porque todo mundo falava, né, na água da Austrália, mas ninguém falava o que tinha nessa água da Austrália e ninguém dava uma solução para esse cabelo que tava com ressecamento, que tava com cabelo quebradiço. O cabelo não é mais o mesmo depois que tá na Austrália, né? Depois que chega do Brasil para cá, muda completamente o fio. Principalmente as mulheres que têm cabelo longo sentem essa diferença. Cacheado, ainda põe luzes no meio. E por quê? Porque foi até engraçado que você é bem autodidata. Não sei se tem curso de água. Não se existe. tiver curso de água, existe. Possivelmente você fez. Caraca, a mulher sabe de tudo. Porra, leu lá meu teste de sangue. Não, você tem que falar, caraca. Porque a água da Austrália dá uma explicação que nem você falou pra gente. O que acontece e por que não é boa. Assim, não é boa, enfim. Há controvérsias, mas não vou falar que ela não é boa. Ela é boa para algumas coisas, mas para outras não. Mas a água da Austrália, ela é uma água harder, que a gente chama. Ou seja, a gente está num deserto que só tem água litorânea, só na parte litoral. Uma ilha. Uma ilha e muito o quê? Precisa de uma dessalinização, porque essa água é salobra. Então, precisa de muito mais processo químico para fazer essa dessalinização. Fora que existe um reaproveitamento de água também. Então, precisa o quê? Mais cloro, mais flúor, mais cobre. Então, a qualidade dela, da origem, já não é boa. E aí, ela precisa ser drinkable. E daí, o que eles falam? Coloca um monte de produto químico para entregar essa água potável na torneira. Só que nisso, tem um preço, né? Ela fica uma água que não é de qualidade, muito. E esse metal pesado, esse cobre, esse flúor, ele impregna nos fios. E aí, na pele também, né? Na pele também. A pele pode ver que muda bastante na Austrália. Mas principalmente ele impregna no fio. E aí, quando a mulher vai fazer, por exemplo, um bleaching, como a Lu gosta de fazer aqui um bleaching, se tem essa toxicidade, vai dar uma reação química. Porque é químico. Aqui a gente tá falando realmente de química. A cara que tu escutou no ensino médio, que você não entendia nada, tá aí, ó. Putz, gente, eu odiava química e não sei como é que eu cheguei nisso. Não gostava de química. E a gente não... Ato falho aqui, a gente não falou o nome, né? Vivian. E hoje, qual que é o nome da empresa? V.Oliver Hair Clinic. E por que V.Oliver? V.Oliver? Qual é o motivo? Você comentou com a gente de não ser Vivian Hair, alguma coisa assim. Eu acho que fica mais fácil deles falarem, né? Porque Oliveira e Oliveira, né? Eles falam tudo... Vivian Dick? Não podia ser?
Ia ser maravilhoso, né? Vivian Dick in your hair, não? Acho melhor não. Eu já sofri muito bullying. Continuo sofrendo bullying. Olha aí, Thiago fazendo bullying comigo. Sacanagem. Mas foi... não teve um... Oliver... Por que Oliver? De Oliveira? Oliver de Oliveira, porque eu tirei umas letras. Falei, opa, sou a melhor, então é isso aí, melhor. Sim. E o Hair Clinic É porque simplesmente... Começou lá com Hair Beauty, Hair não sei o quê, daí eu fui trazendo mais pra por clínica, você. assim. Ou com alguém... Por mim. Isso daí foi por mim que eu queria transformar. Porque eu não sou um salão de beleza. E muitas pessoas confundem o meu negócio com um salão de beleza. Então, às vezes, elas querem pintar, querem cortar. Não é isso. A gente faz recuperação de fios. Você então, não faz. Eu não faço nada em relação à tintura, a luzes, a progressiva, nada químico nesse sentido. Então, eu recupero os fios. Por exemplo, a pessoa chega com o cabelo intoxicado de metais pesados. Tá duro, tá ressecado, tá ruim, tá com corte químico. Eu desenvolvi um produto, daí eu entendi o que acontecia com a água, entendi que a gente tá no maior buraco na camada de ozônio também, que raios queima. Ultravioletas altíssimos. Tem artigos científicos, eu fiz uma live, falei, mostrei os artigos científicos sobre isso, porque os raios ultravioletas, se tem cobre, por exemplo, nos fios, ele estoura toda a fibra, estoura a cutícula, e é aí que começa a prejudicar. E eu desenvolvi um produto, que é um detox de metais pesados, e ninguém falava nisso. E aí, quando lancei isso aqui no mercado da Austrália, foi aí que eu dei o boom. Porque era uma necessidade que todo mundo tinha, mas ninguém falava. E eu comecei a trazer artigos científicos do que acontecia. E ver a diferença no cabelo pós tirar. E até ela mostra pra ti a cor da água que sai do cabelo. Do detox. Porque o que acontece? Cada metal pesado na tabela periódica, para quem não fugiu da aula, né? Vê que tem o quê? O cloro e flúor é azul, o cobre é a cor de cobre, meio marrom, alumínio, cinza. Então, quando você faz o detox, que você tira a água do cabelo, que você deixa aquele tempo o produto, você vê no pote, se sair azul a água, é cloro e flúor. Se sair marrom, é cobre. E aqui a gente tem muito encanamento de cobre por causa dos aquecimentos. Então, você consegue ver qual é o tipo de elemento. A mulher é uma NAC. Caraca. E depois disso tudo de tirar, você precisa... tratar a água para reutilizar. É quase isso, né? Não tem jeito, por isso que vai vir água. Vai vir água ruim, né? Então, ela é potável, mas ela tem muitos metais pesados, é isso que prejudica bastante. Ela é potável, né? Tem Tepo Hora, que é aquela água que tá na garrafa, né, Luana? Que nem você tá aí, que normalmente vem nos bares, mas você não toma. Você também não falou que evita. Eu evito tomar o máximo que eu posso. Lu, essa aqui é filtrada? É filtrada. É filtrada da jarra que eu troco o filtro a cada 2-3 meses, que é o recomendado. Aí, exatamente. Vamos colocar na torneira, né? Que você falou. Eu vou comprar aquela da torneira. Eu tô pesquisando qual que é melhor ainda. Pra ser mais fácil, né? Pra ser mais fácil. Eu não tomo por quê? Porque água é combustível. A gente é feito 70% de água. Então, se você não coloca o teu combustível, se você coloca no teu carro lá um combustível adulterado, vai dar problema no motor. Se eu coloco uma água que não é uma água 100%, vai também trazer esse dano no teu organismo. Então, inclusive, as jarras que eu tenho, eu alcalinizo a água. Porque deixando a água mais alcalinizada, você diminui o ácido do teu sangue. Que o que acontece? Se você está muito ácido, você tem câncer, você tem outros problemas de ácido úrico. Então, se você consegue tomar uma água mais alcalinizada, isso vai balancear. É o que o pessoal faz de manhã, tomando limão. Você está jogando ácido para poder deixar o teu sistema mais básico. E a água alcalina faz isso. Então, e ela é muito mais leve também. Então, você não sente... Você consegue tomar mais. E tô vendo, não só o tratamento capilar, que a gente falou até de bem-estar, de saúde, né? Sim. Voltado... Que a sua vida mudou, melhorou saindo do Brasil? Pelo conhecimento nessa última década que você tem nessa área? Austrália, eu tô há 5 anos, né? Sim. O que mudou do Brasil? Porque o conhecimento vai aumentando. Vai aumentando. Nossa, assim, exponencialmente, né? Então, quando eu fiz o primeiro curso de terapia capilar, eu aprendi a ser aplicadora de produtos, aplicadora de por exemplo... Não tá tão focada na saúde, de ser só hora, ser resultado. Estética, né? Estética. E, por exemplo, vai lá, passa um produto, um detox, uma argila no cabelo, passa um óleo essencial. Passando, mas não tá entendendo por que você está passando. Exatamente. E como eu sempre quis mais, fui sempre fominha de conhecimento, eu falei, opa, mas espera aí, tem uma parte que eu tô fazendo tratamento, mas por que não tá parando de cair?
E aí eu ia atrás. Pô, daí eu via, mas pode ser isso, pode ter mais de 200 razões. Comprava livro. Sempre fui a pessoa que comprava livro de tricologia e começava a ler os livros de tricologia. E foi aí que eu entendi que é um sistema. Não tem como você só trabalhar com o produto. Você tem que trabalhar com aquele ser humano como um todo para você ter um resultado melhor. E foi aí que nem se compara o que era 5 anos, 7 anos atrás, o trabalho que eu fazia, o trabalho que eu faço hoje. Eu faço um PDCA em mim mesma, porque a gente tem que ir melhorando, né? Se a gente está parado, quer dizer que você está morrendo. Se você não está crescendo, você está morrendo, né? Se você está não tem como, não tem outra opção. Você tem que correr atrás. E é isso que eu faço. Então, todo dia eu invento uma coisa nova, invento produto novo, invento um programa novo, crio alguma coisa diferenciado, vou estudar mais. Com esse curso de tricologia, essa certificação foi por causa disso. Então, estou aprendendo muito mais lá dentro também. Então, a terapia capilar em si, ela é muito limitada, se você só estuda terapia, né? E aí você tem que ir pra frente, porque eu já fiz, como eu falei, fiz curso de leitura de exames, fiz curso de ovário policístico, disso daqui. E normalmente é meio estranho, né? Você faz um tratamento capilar, você fala, me traz o seu exame de sangue. Sim. O que o pessoal fala? Por que o exame de sangue? Qual o impacto de você ler o exame? Não só pedir, né? Hoje você sabe ler, você entende, tal, e qual o impacto que pode ter no cabelo no tratamento? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se você tiver com uma baixa de ferro, por exemplo, o teu cabelo não vai parar na sua cabeça. Por quê? Vai cair. Porque ferro, ele é um transporte do oxigênio. Então, se você não tem ferro suficiente no organismo, você não vai ter oxigênio para o teu fígado, para o teu pulmão, para o teu cérebro. E muito menos para o cabelo. Cabelo é terciário, é periférico. Então, cabelo, pele e unhas é periférico. O organismo, ele é inteligente, ele vai mandar para quê? Ele vai mandar pro teu coração ou pro teu cabelo? Cabelo, pra unha. A primeira coisa que é cabelo, unha, né? Skin. A primeira coisa que ele faz é o quê? Cortar a produção. Ele corta, vamos fechar essa fábrica aí, porque ela não é prioridade. Exatamente. Esse insumo a gente não pode jogar pro cabelo, a gente tem que jogar lá pro cérebro, que ela não tá conseguindo nem... Tá em depressão lá. Muitas vezes a pessoa tá em depressão, tá com sintomas de depressão, tá cansada, não tem energia para nada e é um ferro que tá baixo. E às vezes suplementando resolve a situação daquela pessoa. Então tem isso, tem doenças autoimunes, por exemplo. Se tiver uma doença autoimune, tem queda de cabelo. Problemas de tireoide, queda de cabelo. Então a gente tem aí uma infinidade de questões que... hormônios, né, também. Se o hormônio estiver todo bagunçado, estiver em desbalanço, também vai causar queda. Então... não tem como negligenciar a saúde e esses exames de sangue. Mas os clientes, geralmente, eles recebem já um descritivo da consulta. Então, está dizendo que eu tenho um método integrativo, e tudo mais, que eu vou olhar não só o couro cabeludo, não só o fio, isso faz parte, com microscópio, com tudo, mas a gente vai olhar toda a saúde dele. Então, teve um cara, por exemplo, que chegou para tratar alopecia androgenética, para mim, ele fumava. Eu falei assim, você quer ter cabelo na cabeça e saúde, ou você quer continuar fumando? E ele parou de fumar. Parou de fumar? Parou de fumar. Então, hoje, uma pessoa chegou para mim uma consulta e falou, não, ela bebe 3 vezes por semana, pelo menos de 1 ou 2 garrafas de cerveja. Eu falei assim, caraca, isso vai te inflamar e vai prejudicar. Caraca, também tava tomando isso. Isso que eu tô obeso. Glúten, álcool te inflama, né? Então, eu nunca bebi, agora, depois que eu estudei, então, bebo menos. E hoje, lógico, aqui na Austrália é um pouco diferente. Você não pode pedir... Você vai pedir pra pessoa... Vou pedir a lista. Tem uma lista, mas ela não pode fazer por ela mesma os exames. Como que é o contato com o GP, o generalista, né, que pede? O que ela precisa... Aqui na Austrália, vocês sabem, né? Quem tá aqui sabe que não é algo fácil a saúde na Austrália. Então, eu vejo que eles são muito mais... Eles não são preventivos, não tem nada preventivo. Você tem que estar com o exame muito ruim. Tem que estar muito ruim para eles fazerem alguma coisa. Então, não é fácil. A pessoa leva a lista no GP, só que daí eu já, falo para ela mais ou menos quais são os sintomas que ela tem que ter. Então, eu dou a letra para ela de como conversar com esse profissional da saúde. Porque existe um sistema dentro da Austrália, que existem reports que os médicos têm que fazer se eles pedem um exame. Então, tem que ter um motivo, o porquê que eles estão pedindo aquele exame. Então, eu dou o motivo para a pessoa que dela. Sim, porque senão... Não vai ser pedido. Não vai ser pedido. Se falar que é para cabelo, mesmo
É muito, assim, bem complicado, é bem complicado. Tem que, se a pessoa, por exemplo, ela tem que comentar, né? Que tá com queda de cabelo, tá com isso, tem que falar, tô me sentindo cansada, tô com queda de cabelo, mas tô me sentindo cansada, não tenho vontade mais, durmo e não descanso, porque daí a gente vai ver ferro. Olha, meus períodos, né, menstruais estão todos bagunçados, porque daí a gente vai conseguir ver hormônios. Olha, eu já tive problema de tireoide no passado, daí a gente consegue tireoide. Você tem que dar os motivos, porque senão ele tem que fazer um report. E daí, tanto o Medicare, que é o plano de saúde aqui da Austrália, né? O Sistema Único de SUS, né? Da Austrália, quanto os planos de saúde, ele começam a fazer auditorias nesses médicos. E ninguém quer, os médicos não querem auditoria dentro da clínica, né? Então, tem que ser bem específico. E vai deixando, que a vida é sua, Exatamente. Deixa daqui 6 meses, um ano. Acho que é bem isso, exatamente. Tem o exame do Thiago, tudo alterado, e ele falou, não, vamos esperar pra fazer Fazer de novo. Sendo que tem outros exames que podem ser pedidos que já vai ver o que tá por trás disso. Só que não, deixa a pessoa falecer, entendeu? Vai tomar Panadol. Vai falecer? 2 meses, né? 2 meses. E nessa de autodidata, de estudar, né? Você tava comentando, acho que ontem com a gente, foi um exemplo mais extremo, né? De vir cuidar do cabelo e acabar ajudando de outras formas. Como que foi isso? Olha, eu vou falar pra você que cuidar do cabelo, durante o processo, se torna para o cliente o menos importante. É muito maluco isso, porque chega pelo cabelo, pela autoestima, só que o meio de tudo isso, que a pessoa descobre, a transformação que ela tem de saúde, de ânimo, de vitalidade, é totalmente outro. Então, eu tenho vários testemunhos, assim, que eu gravo os vídeos, que a pessoa fala, eu falo assim, fala do cabelo, tipo, porque ela tá falando de várias outras coisas, né? Teve uma cliente que foi bem emocionante, que eu até me emociono quando eu falo tudo, porque ela chegou com uma doença, ela chegou com queda de cabelo, e daí durante a consulta, porque eu faço uma anamnese na primeira parte da consulta, então eu vou entender os motivos, vou entender desde quando tá aquele cabelo caindo, quais são os sintomas que ela tem, e depois a gente faz a parte clínica. Mas nessa anamnese eu descobri que ela tinha tido 4 abortos de repetição. E esses abortos foi em menos de 2 anos. Ela estava com médico de fertilidade, fertileuta, fazendo exames e não descobriam que essa pessoa tinha. E aí foi que eu pedi alguns exames, a mais do que os médicos tinham pedido, e eu descobri uma doença autoimune nela. Pedi um segundo exame para descobrir qual que era o tipo, deu tudo negativo. Então ela estava com uma doença autoimune positiva, mas as doenças estavam todas negativas, ou seja, é que a gente chama de doença autoimune subclínica, porque você não sabe, você não consegue identificar. E aí, com os sintomas dela, eu fechei muito que ela estava com a doença do silicone. E falei para ela, conversa com um médico, que seja especialista, XY, veja o que ele acha para talvez fazer o explant para ver o que acontece. Porque se você está com a imunidade muito alta, está com o sistema realmente funcionando muito a todo vapor, quando você começa a gerar um filho, como você começa a gerar o feto, ele falou, opa, isso daqui é um parasita, vamos jogar fora, né? Não tem que estar aqui. Por quê? Porque teu sistema imune tá te protegendo. E aí ela fez o explant, em 6 meses a gente fez o tratamento de cabelo, o cabelo começou a crescer e ela engravidou. Teve a menininha e levou o ano passado pra eu ver. Falou, não, é culpa sua. Caraca. Então, é uma transformação. Por causa de cabelo aí, ó. Ela foi por causa do cabelo. Ela descobriu. E eu descobriu, né? E descobriu a doença autoimune, descobriu o silicone. E aí teve... Tava com silicone? Ela tirou o silicone, realmente era. Porque depois disso ela se sentiu muito melhor. O cabelo parou de cair. A gente começou a fazer um tratamento pra estimulação. O cabelo começa a ficar melhor. Aí você... Tá indo. Tá indo. Eu vou falar, a mulherada fica bem animada. Fica a autoestima lá em cima, tal. Eu tô no meu programa, eu vou dizer que eu tenho... Agora eu tô com praticamente 10% de mulheres grávidas dentro do programa. Sério? Toda semana aparece uma nova. Ah, que bom. Fica saudável, faz exercício, tá com a autoestima lá em cima, a gente entra com suplementação, entra com isso, fica mais fértil, né? Fica mais saudável. Então, muita gente que queria engravidar não conseguia, acaba engravidando. Já me falaram, as minhas... Você terapeuta, ela vai ser agora de fertilidade também. Eu achei muito engraçado. A minha colaboradora falou pra mim, Vivian, você já não pensou em abrir uma clínica de fertilidade? Mas você pode pegar todos esses dados e levar pra uma clínica. Fala, ó, tô trabalhando dessa forma. Sim. Parcerias, né? Isso é bom, Thiago. Você tem altas ideias. Vou ter mais contato com você. Já mandei 5 já. Eu mandei 5. No mínimo, nesses últimos 3 dias. Tem outros casos também, que a pessoa tinha, por exemplo, enxaquecas terríveis e com um suplemento que eu fiz pra ela, uma suplementação, ela melhorou assim, exponencialmente, não precisa mais de medicação, não tem que ficar dentro do quarto fechado por causa de enxaqueca. Outra tinha dor nas pernas.
menina de 28 anos, dor nas pernas, depressão, não sei o quê, toda errada lá. Mas foi pra ver o cabelo. O cabelo tava o quê? Caindo? Ela tinha uma alopecia areata. O que é isso? Uma alopecia areata é quando a pessoa fica totalmente sem cabelo com formatos circulares. Ah, buraco. Tipo um buraco. Buraco, exatamente. E é uma doença autoimune. Então, você tem que tratar o quê? Você tem que tratar o sistema imunológico. Então, muitas vezes, os médicos não querem tratar o sistema imunológico de uma outra forma, de uma forma sistêmica. Porque a mulher tá com... esteticamente, tem homem que acaba não ligando, eu acho. Mas mulher é mais complicado e possivelmente ela não vai no médico, né? Pra ver essa parte de cabelo. Pior que essa moça tinha ido, mas não tinham feito nada. Não tinham feito Cagou nada. pra ela? Porque assim, vai pra casa, entendeu? Puta que eu parei. Não sabe. Estresse. Estresse. Eu vou dizer, Eles não sabem investigar. Nossa, você falou muito, exatamente. Eles falam isso, muito estresse, vai pra casa. Tipo, Eles não sabem investigar. Filho, eu saí do Brasil. Se o Brasil eu tinha cabelo aqui, eu não tenho, tá acontecendo alguma coisa. Alguma coisa. Porque no Brasil... Se tá caindo, né? Uma outra coisa que o pessoal cai muito cabelo aqui, né? Tem muita queda de cabelo, por quê? Fala, não, é água da Austrália. Não é a água da Austrália. Né? Também. Não é. Mas pra queda, não. Não é. Pra queda, não. É pro fio. Pro fio ele destrói. Mas pra queda, não tá. é. Isso Ok. é um mito, todo mundo fala. Se você tá aqui me escutando, se você tá com queda e tá achando que a água da Austrália Atendimento não gratuito. Vá, procure especialista, vá no médico. Então a você tem algum água outro problema. não é queda, é fio. É fio. Tá. Então, o que acontece? A pessoa vem, já tem uma mudança de país, já tem um emocional que, querendo ou não, abala, né? Um emocional muito forte. Tem uma questão de mudança, principalmente na parte Rotina, alimentação, comida, trabalha mais, estresse, trabalha o dobro do que trabalhava, faz shift, não sei o que, noturno, né? E come mal ainda, né? E aqui as besteiras são muito baratas. Sim. Né? Os chocolates são muito baratos, as coisas. Então, acaba saindo disso. E o solo da Austrália também é um solo mais pobre. Então, o brócolis que você come no Brasil tem um determinado número de vitaminas, nutrientes, vitaminas, minerais. O brócolis daqui não. Então, o que acontece? E tem isso também, que você come a mesma coisa, mas você acaba tendo uma nutrição mais pobre do que realmente é. Por quê? Porque o solo não é tão bom. Então, tem que estar atento, porque se você teve uma queda, está tendo uma queda, é o seu corpo falando com você. Cabelo é marcador de saúde, como eu falo. Tem que ir atrás, porque tem algo interno. Não é água. Não é água. Então água não é queda. Não é queda. É fio. É fio. Mas o fio não. Você danificar o fio não chega ao nível de ser uma queda. Você pode ter... Ou tem etapas. Tem etapas. Você pode ter... Tem muita gente que não sabe se tá com quebra de fios ou se está com queda. Tem gente que chega lá pra mim no meu consultório falando, eu estou com queda. E quando eu vou fazer os testes, de pull teste, olhar se tá caindo o cabelo da raiz, se tem saco epitelial, que é a raizinha do cabelo, não tem. Aí eu vou fazer o teste de fio, tá com rompimento, tá com elasticidade comprometida. Aí eles estão se partindo, estão se quebrando e ela acha que é queda. E não é. Aí tem essa questão. Por quê? Porque fez uma química, fez um alisamento, usa muitas ferramentas de calor, chapinha toda vez que lava. Então, mesmo às vezes não fazendo química, se usa muita ferramenta de calor, pode acontecer isso também. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não sabe, ela não consegue se autodiagnosticar. Ela acha que é uma coisa e é outra. Várias pessoas chegaram achando que era queda e, na verdade, era quebra. Entendi. Caraca. Sabia e não. o Thiago tava lá, você acredita? Nossa, manja muito, né? Manja muito. E você falou, é um tratamento. Não, você tem alguns produtos ou serviços. Eu tenho planos de tratamento, Tá, serviços. hoje aí Oliver ou Vivian. Sim. Vi Oliver. Toda hora. Tô velho, porra. Tô velho. É assim, eu sou a Vivian. Tá. Mas a empresa é Viola. O que você tem de produtos e serviços hoje nessa empresa? Ótimo. Então, geralmente, o cliente ele chega por uma first consultation, pela master consultation. Por quê? Porque eu preciso diagnosticar o que ele tem para, então, montar um plano de tratamento para ele. Então, ele vai fazer a master consultation, 1h30. A gente vai dividir em 3. Anamnese, a parte clínica e o plano de tratamento. Que é a anamnese? Anamnese, eu vou entender quais são as frustrações que esse cliente tem, quais são as queixas que ele tem, se ele tem, por exemplo, queda, se ele tá com caspa, o que incomoda ele. Porque às vezes a pessoa chegou lá pra caspa e eu quero tratar o fio. Ou ela chegou pro fio, mas ela não tá nem aí pra caspa. Então eu tenho que entender e trazer isso também pra pessoa. Trazer a pessoa na consciência, o que é mais importante
importante cuidar naquele momento dentro daquilo, Pra né? Dentro atender da o que ela saúde. quer, né? E eu preciso entender o que ela come, se ela faz exercício, se ela usa anabolizante. Tudo isso? Tudo isso. Se ela já usa suplementação, quais tipos de produtos que ela utiliza em shampoo, condicionador, máscaras, afim. Qual que é a rotina dela, se ela usa ferramenta de calor, se não usa. Então, eu faço isso um formulário, ela preenche todo esse Tudo formulário isso antes. impacta. Tudo isso impacta. Tudo isso impacta. Não é nada pra... Encher linguiça. Encher linguiça, não. Tudo... Não, mesmo eu que... acredito nisso. Você acredita pra caralho? Você acredita? Caraca, se você acredita... Eu tô começando a acreditar. Então, 1h30. 1h30 de consulta. Você sai ali com... Ela que já mais que você usa que achei até interessante? Tem o microscópio. Microscópio. Então a gente vai fazer análise clínica do microscópio, ver como é que tá fio, densidade, espessura, se tem alguma calvície, a gente consegue já diagnosticar no microscópio. E a parte de física mesmo, de teste clínico que eu faço nos fios. E daí depois eu monto esse plano de tratamento. Aí eu tenho vários tipos de tratamento. Então, para alopecia androgenética é um tipo de tratamento, para fios é outro tipo de tratamento. E Por eu tenho... cabelo de fios é outro. Exatamente. Às vezes a pessoa tem calvície, tem alopecia androgenética e tem fios. Então, é um outro pacote. Então, eu trabalho de forma personalizada, totalmente exclusiva para aquele cliente. A Lu, que teve já no meu programa, ela sabe. O que ela teve? O que a Luana... Explica o que a Luana teve, que ela sentiu melhor, né? Ela usava e ela gostava bastante. Sim, e meus cachos voltaram. É que, na verdade, não tinha cacho, né? Não tava um cabelão Qual que era Eu também a caspa, dor? né? Qual que era a dor da Luana? A dor da Lu é porque ela tinha passado por descoloração, né, Lu? E também a água da Austrália junto com isso, a intoxicação de metais pesados e ela teve um corte químico. Então, quando ela tem o corte químico que fica elástico, um cabelo, por exemplo, ele perde curvatura. Tanto o liso, ele começa a ficar mais ondulado, fica mais bagunçado, fica sem forma, assim como o cacheado também, que dele perde, ele fica mais desestruturado, não fica tão cacheado. Então aí a gente começou a tratar e a gente reverteu, os cachos da Lu voltaram, ficaram perfeitos aqueles De cachos. cara, a Luana falou, não, tá funcionando. Tá Tá funcionando. Tem foto funcionando. de antes e depois, tá? Tá Lá? funcionando. Tem foto, depois ele E coloca também na edição. Depois. Ajudou na minha caspa também. É verdade, eu não lembrava disso. Na caspa Tem que olhar também. sua ficha, peraí. E os produtos, você falou que você desenvolveu. Isso, a maioria dos produtos sou eu que Sozinha? desenvolvo. Com Não, com farmacêutico. Farmacêutico. Com farmacêutico, cosmetologista. Eu já tinha desenvolvido algumas fórmulas no Brasil, trouxe pra cá. Outras eu desenvolvi a partir daqui, porque eu tive que trocar alguns E ingredientes qual que a não tinham dificuldade aqui. disso, tipo, de fazer um produto, criar um produto do Brasil pra cá? É diferente? Como é que foi? É diferente. Eu acho que o que mais foi difícil, que eu já tinha algumas fórmulas, foi, como eu ia comentar agora, foi ter que substituir a alguns produtos, alguns ativos que não tem na Austrália. Então, eu usava, sei lá, manteiga de karité. Aqui não existe. Então, ou é muito caro. Teria que trazer. Exatamente. Aí não compensa. Então, não compensa. Então, eu tive que Acharam adaptar essas fórmulas. E a Austrália ela é muito chata em relação a muitos... até a questão de, por exemplo, fatores de crescimento, eles acham que é tudo esteroide, então eles são bem... A melatonina não entra, é só com receita. Aqui vocês sabem, né? Só Panadol, o resto você precisa de receita. Então eles são mais restritos com esse tipo de coisa. Então eu tive que adaptar muitas coisas para poder trabalhar aqui. Então essa foi, eu acho que, o principal desafio, foi a adaptação do que eu precisava e manter a qualidade, né? Manter a entrega de produtos, resultados. Caraca, e hoje você tem ali que é quantos produtos você você tem a fábrica que produz para você aqui na Austrália. Sim. E no começo você trazia do Brasil, você trouxe uma quantidade? Eu trazia, no começo eu trazia até eu conseguir entender como que funcionava e tudo, né? Porque você chega aqui cru, né? Eu não sabia, né? Me falavam, você compra um sim lá no Woolies. O que é o Woolies? A gente já procurando o Woolies, daí a gente descobriu que era o mercado. Então, tudo isso, né? Eu tive que me reinventar. Óbvio, não foi do dia pra noite. Eu levei todo esse processo aí 1 ano e meio para conseguir reestabilizar de novo e tudo, né? Todo o procedimento. E eu criei coisas novas aqui, né? Porque a necessidade era diferente aqui. Então, eu criei outros produtos. Então, hoje, o meu carro-chefe é um programa que chama Hair Experience. Então, a pessoa entra pela consulta, a gente faz o diagnóstico, aí eu vou entregar para ela um kit personalizado de seringas. Então, eu coloco, né, os produtos, as doses.
seringas, né? Lembro. Lembro. Então eu coloco as doses dentro das seringas. Eu fiz um curso uma vez que eles entregavam. Caraca, curso, é inglês, é trabalho. É isso aí. E eu fiz um curso de terapia capilar que eles entregavam nas seringas pra gente as doses, porque senão os alunos usavam o pote inteiro. Que é o que muitos clientes fazem. Elas usam uma quantidade enorme, desnecessária, absurda. acaba... E no começo eu entregava as bottles maiores. Só que, poxa, ela falava, acabou. Eu falei, como que acabou isso? Então eu comecei a entregar nas seringas. Eu lembrei do curso, falei, vou entregar. Então eu já faço personalizado os tratamentos, os protocolos para cada lavagem. Vai em nome da cliente, vai o número. E é melhor para aplicar, porque ela ensinou como se lava um cabelo, gente. O shampoo, ele só vai no couro cabeludo. Sim. Ele não vai no comprimento do cabelo. É a espuminha quando lava É o que vai no cabelo. E você não sabia disso antes? Não. Não? Sabia disso? Não, tô perguntando. Não. Você tá me julgando que eu não Não, sabia? não é nem de julgar. Você aprendeu com ela. Aprendi com ela. Eu não sabia como lavar o meu cabelo. Porque assim, antes, como lavar o cabelo... Ninguém ensina, né? Não, ninguém ensina. Eu pegava um monte de shampoo na mão assim, fazia assim, tacava aqui. Tipo, né? E fazia assim, esfregava assim. Esfregava ainda, ou seja, as Nossa. cutículas iam pra cada uma pra um lugar. Totalmente errado isso. Totalmente Totalmente errado. errado. Hoje ela ensina, a gente pega a seringa, ela vai colocando aqui, ó, tu pode botar pontinhas, ou eu faço tipo de e você massageia o couro cabeludo bastante, pelos 3 minutos pelo menos. Um minutinho. Aí vai. A pessoa precisa fazer isso, senão não dá resultado. Porque eu acho que uma lavagem é essencial. Se você não começa de uma base boa, de uma boa lavagem, de ter um bom produto para lavagem, porque é igual lavar roupa. Você vai lavar roupa com um sabão ruim, tua roupa vai estragar mais rápido. É a mesma coisa. Se você vai lavar na mão, ali, delicadamente, você vai botar numa máquina e depois botar para secar numa outra máquina, você vai ter a qualidade da roupa totalmente diferente, né? Eu sei porque meu filho coloca umas roupas que não pode vir na máquina de secar e ela sai desse tamanho. Então, e se você não trabalha legal com um shampoo de acordo com o teu tipo de couro cabeludo e faz realmente um meio, né, um método mais eficiente, por exemplo, a Lu fazia isso daqui, jogava lá, colocava todo o produto no fio. Uhum. E outra coisa, a gente precisa lavar couro cabeludo. É o que tá sujo, não é o fio. O fio geralmente não tem uma sujeira muito grande. A outra coisa que do foi couro cabeludo uma que a gente diferença precisa que eu fiquei porque a gente tem muito no Brasil, é comum a gente fazer os cremes de tratamento, né, gente? Porque tem muito lá no Brasil. Só que a gente lavava, tacava o creme de tratamento e acabou. Aí que a Vi foi me ensinar que o shampoo, ele abre a cutícula do cabelo. Exatamente. E o condicionador fecha, por isso que tem um par. Aí se você abre a cutícula, tá com o creme de tratamento, mas você não fecha a cutícula, o tratamento vai todo embora. Não é tão efetivo, Uhum, né? Exatamente, a Lu aprendeu direitinho. Tem o quê? Tem máscaras que elas já são mais condicionantes. Então, ela é digamos, um condicionador mais potente, aí ela vai fechar a cutícula. Mas a maioria, por isso que muitas pessoas passam a máscara e falam, nossa, essa máscara é horrível, deixou meu cabelo mais duro, não gostei. Por quê? Porque não fez o selamento. Porque se a máscara entrega ativos, pense, a gente vai... Com o shampoo, a gente abre a cutícula, a gente vai depositar a máscara, ele vai penetrar no córtex. E o que acontece? A máscara ela não tem o poder, se ela está entregando lá para o córtex ativo, ela não tem o poder de fechar essa cutícula também. E aí a gente vem com o condicionador. Então, para quem não tem muita experiência, não sabe, não tem um medidor de pH para saber se o produto tem 3,5 para fechar essa cutícula do jeito que deveria, Tá, condicionador depois. usa o condicionador depois de toda a máscara. E o resultado vai ser bem melhor, vai fechar a cutícula, vai dar mais brilho. E isso a longo prazo faz diferença. Água quente, né, também é outra coisa. Isso aí eu não consegui avisar, não. Torra o cabelo. Tem que ser água gelada. Não pode Ó, ser água água gelada. ambiente. Água morna, meio como se fosse dar banho em bebês, assim, aquela morna 35, Essa evolução eu não tive. E como foi, lógico, 5 anos de Austrália, 5 anos com porra, ela tá... Senhoras e senhores, ela tá... É muita coisa. Ela cresceu muito ela pra pouco tempo. Ela tá num escritório, um salão. Sim, Um salão, tenho. como que você falou? Clínica. Não, o nome específico. Eu tô no Cowork de... É um cowork de saúde. Cowork de saúde no CBD de Sydney. Né, no prédio da de Sydney. Sydney. Você imagina... Lógico, você imaginava muitas coisas, mas quando... Aquela Vivian lá de 5 anos. de Curitiba. De Curitiba, é. Tô indo pra Sydney e daqui 5 anos eu vou trabalhar num cowork de beleza, que possivelmente
Primeira vez que eu ouço falar, não sei se você ouviu no Brasil, coworking de beleza. Eu não sabia que tinha um coworking de saúde. Coworking assim. eu sabia que tinha, agora coworking de beleza... É muito maluco, né? Porque às vezes muita gente pensa assim, aconteceu uma coisa ruim, daí fica preso naquela coisa ruim. Eu não, eu vou falar assim, tá, qual oportunidade? Porque eu atendi em casa, a Lu foi, eu atendia numa casa pequenininha antes, num prédio feinho lá, em Olay Creek, ali em Iron Cliff. Depois eu mudei pra uma casa maior, que daí eu tinha ali lindo, tinha praticamente 200 metros quadrados de clínica, tinha sala. A casa mais era assim, eu decorei, eu contratei arquiteto pra decorar, Sério? maravilhoso. Foi lindo. Em Risby. Era um pouco... 200 metros, tudo isso aí? Tinha, era grande o negócio. A casa era grande. Então, peraí, antes de você responder a questão do CBD, como que foi sair da informalidade? Isso, perfeito. Caraca, tá difícil, tô ficando velho. Como que foi sair de trazer produtos, de ter que alguém ou de algum jeito, e daqui a pouco você falar, caraca, vou ter que produzir aqui. Vou ter que abrir uma empresa, vou ter que contratar. Como que foi esse processo? Eu abri uma empresa na primeira semana de Austrália. Uma PTY? Não, eu abri um ABN. Um ABN. Um solo trade. Não, normal, padrão. Mas possivelmente. ABN eu abri há 1 ano e meio atrás só. Eu tava pagando um imposto desgraçado. O PTY. Eu precisava resolver essa história aí do imposto, porque não tava dando mais. Aqui falando, pessoal, quando você vem pra cá, normalmente estudante, você tem condições de trabalhar, ou você trabalha no ABN, que é tipo um MEI. E o imposto é maior, e agora ela abriu um LTDA. Exatamente. Parecido com o LTDA e um imposto um pouco menor. Tem umas vantagens. Tem umas vantagens. Então você pagava imposto alto até há pouco tempo atrás. Tava sem contador? Eu acho que assim, eu tava na correria de fazer acontecer o business. E daí essa parte ficou pra o meu contador não era tão bom, a gente só falava uma vez por ano. Embora, e quando vi, foi muito dinheiro embora. Mas assim... Agora foi aprendizado. É aquela coisa, é o que tinha que ser, entendeu? Eu não vou me açoitar pelo que eu deixei de ganhar. É aquela coisa, foi pro imposto, meu filho um dia talvez use. E como foi de começar a fazer produto aqui, contratar uma pessoa, falar, não tô dando conta. E assim, eu cheguei em um momento que eu tava com 4 meses de agenda lotada. Caraca. E eu atendia sozinha. E daí eu contratei, eu falei assim, foi uma vez uma pessoa bem influente e assim... Veio mais de 300 mensagens num dia. Eu tive que contratar de última hora, no mesmo dia, uma cliente. Uma cliente falou, quer ajuda? Eu te ajudo. Contratei a minha cliente. Me ajuda, vem. Me ajuda, porque eu fiquei assim, 3 dias, dia e noite, respondendo mensagem, porque a menina era muito influente. Eu atendia lá em Iron Cliff. Nossa, numa casinha desse tamanho. Eu falei, eu não tinha estrutura para receber toda essa clientela de uma vez só. Que chegou por essa influencer. Quem é a influencer? É a Ana Murakawa. Tá. Não conheço. Ela é do violino. Do violino. Que... Ela foi lá, fez 2 stories e... Sério? Que bom, que assim, bom. Foi muito legal. Ela teve uma grande, não é comoção que eu falo, mas Luciano Huck ajudou ela, a questão do... Sim, visto dela. Foi muito legal. E ela é inteligentíssima. Ou mulher inteligente, cara. Ela deixa a gente com vergonha de tão inteligente. Caraca, um dia eu quero ser assim, velho. A Luana é assim. Vocês são assim, eu sou burrão. Mas então, aí eu percebi a necessidade de contratar uma assistente virtual. Aí contratei uma assistente virtual. E aí eu continuava com a agenda, trabalhando todo dia até as 9. Eu trabalhava em casa, então tinha cliente que batia lá na hora do almoço, eu acabava atendendo, porque sabia onde que era. E aí eu tava mais maluca que o Batman, como diz, trabalhando até meia-noite, 1 hora todo dia. E eu falei assim, eu preciso crescer. E desse jeito não dava. E daí a pessoa, sério, de verdade, a gente mandava áudio chorando. Eu tô com caldo de cabelo, não sei mais o que fazer. E eu não conseguia atender, cara, e me doía, porque eu sei o quanto a pessoa tá desesperada. Não quer me atender. Minha mãe me jogava pra fazer umas certeza, né? Não, mas eu atendia até 9, 10 horas. A cliente chegava às 9 da noite pra eu atender. Porque eu não sabia dizer não, porque eu tinha dó. O que é esse atendimento? É fazer primeira consulta. Às vezes fazia tratamento também, eu atendia, entendeu? Eu atendia, dava um jeito. E foi aí que eu contratei uma mentoria, que a Laura, a Cacau e a Mari, que me ajudaram. Da Austrália. E eu falei, eu preciso estruturar melhor. A Mari que você foi ontem. Que eu fui no jantar ontem, que teve o evento. Que legal. Ele tava lá também.
Ela conheceu a Kelly. Ela falou. Elas são daqui? Elas são... Uma tá em Gold e a outra tá em Perth. Senão eu ia convidar pra elas virem aqui fazer um podcast com a gente. Elas estão aqui, na verdade. Sim. Talvez você possa conversar Pois com manda uma elas. mensagem pra elas. E elas me ajudaram muito nesse sentido, porque eu tinha medo, né, de contratar. No Brasil também era sozinha, é muito mais... Quando você é pequeno, você consegue ter um lucro maior porque é você que está sendo a mão de obra, né? A partir do momento que você contrata outra pessoa, cara, você tem... É a fatia. Você tem a responsabilidade daquele salário com aquela pessoa. É uma família que você tá... um sonho, uma vida. Não é só você mais, né? Não é só mais você e sua família. Você tá mexendo fazer com sonhos a coisa de outras correta, né? pessoas. Não é só contratar, se não der certo, valeu, obrigada. Não dá, né? Sempre tive... Quem trabalhou comigo sabe. Inclusive, uma delas acabou de sair porque quer, né, aprender inglês. E comigo, 90% do público ainda é brasileiro. Porque eu não consigo, não dá tempo de eu atender os estrangeiros ainda. Que agora que eu tô fazendo outras manobras para poder atender, para poder ter agenda, né? E ela saiu super feliz, a gente chorou, entendeu? Então a gente cria um relacionamento, um vínculo muito grande com quem trabalha comigo, né? A gente é parceiro mesmo. E o que acontece? Quando eu contratei, eu tinha muito medo. E aí, essas mentoras falaram, Vivian, se você não contratar, você não cresce. Não vai crescer. E principalmente, uma coisa que elas colocaram comigo é o seguinte, se você está deixando de atender, você está deixando de cumprir a tua missão. Entendeu? Então, não é só dinheiro, não é só ser bem-sucedido. Tu ficava cedendo para atender a 9 da noite porque você tinha missão de melhorar a vida. Porque eu tinha missão de atender aquele cliente, de entregar o que eu precisava entregar para ele. Eu sabia que a Austrália é carente nesse quesito. Não tinha outra pessoa que fizesse. Senão eu falava, indicava outra pessoa, mas eu não tinha para fazer isso. Elas falavam, você tá deixando de fazer a tua missão de vida. Ou seja, aí foi o momento que eu falei, vamos tomar coragem. Contratei uma pessoa. Aí enchi a agenda dessa pessoa. Daqui a pouco tava a minha e a dela cheia. Contratei a segunda pessoa depois de 6 meses. Caraca, e aí eu não queria nenhuma. Eu não queria nenhuma. 6 meses daí tava com 2. A hora que eu vi, entendi o jogo, meu amigo. Que eu falei, ok, vamos comprar o tempo de outra pessoa, porque o meu tempo já foi. O tempo, gente, o tempo não volta. O tempo de vida é escasso, é limitado. O dinheiro, gente, como diz as minhas mentoras, o dinheiro não tem limite. Ele tá na mão de alguém, entendeu? Se ele não tá na tua, meu amigo, ele tá na mão de alguém. A mentoria pra você também foi fundamental. Assim, pra mim, foi quebrar uns paradigmas que você que tava. Sim, porque eu tinha medo, né? E elas me ajudaram também a modificar o programa, porque eu não tinha lucro no programa, né? Esse programa grande, eu não tinha lucro. Eu tinha lucro em consulta, em tratamentos na clínica. Mas o programa, eu sabia que eu não tinha lucro. Só que eu não conseguia aumentar preço. Por quê? Porque eu tinha quase 100 clientes fazendo o programa. Como é que você vai aumentar preço? E eu também não me sentia confortável em aumentar o preço só por aumentar o preço. Então, eu reestruturei todo o programa. Eu melhorei plataforma, curso online. Hoje eu entrego uma consulta mensal para cada cliente que está comigo. Aplicativo. Então, assim, hoje tem uma caixa maravilhosa que ela recebe uma experiência, porque é o Hair Experience, tem que ter uma experiência. Ela recebe a experiência. É estética, né? É estética. O cabelo. Eu achei linda a caixa, já vi essa história. Linda. Então, eu tinha que impactar de uma outra forma para poder aumentar esse preço, porque eu me sentiria mais confortável. E, assim, isso fui construindo. Eu contratei daí rebranding, fui fazer todo esse rebranding dessa novo programa. E aí que foi que eu comecei a realmente ter lucro nisso. E posso dizer que grande parte foi das mentoras. Que bom. E aí eu consegui dobrar realmente o faturamento, melhorar o lucro, porque antes eu trabalhava assim, não era perto, porque eu já fazia um lucro legal, já ganhava bem, mas onde me consumia 80%, 70% do meu tempo era onde eu não ganhava dinheiro. E não pode. Não pode. Não pode. Então eu trabalhava pra caramba. Lu, te dei muito kit de graça. Meu Deus. Então, né? Teoricamente, eu não tava ganhando nada naquela época. Gente. Tadinha. E tava ganhando a satisfação. Não queria. Aí, usou, né? Falando da pessoa. Sim. Tava ganhando novos clientes. Pra não ganhar mais. Mas é verdade. Por quê? Porque eu tava assim, com 100 clientes, tava muito estressada, quase tive burnout, porque a demanda é grande, né? Porque a expectativa de cabelo, a expectativa de crescimento, e não é uma coisa que eu consigo entregar em um tratamento. Muitos de fios, a Lu já fez, dá uma diferença gigantesca, mas crescimento, meu amigo. E mais, né? Crescimento é 6 meses, 7 meses. Isso que eu ia falar, nada é em de um dia uma semana, né? Meses, né? Meses. E assim, fios a gente consegue, mas e se não crescimento faz... não.
o tratamento certo... Não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Aí tem essa cultura do Brasil de esperar que vai acontecer por osmose, assim, né? Tipo, de não vai fazer direito e acha que vai acontecer. Exatamente. Aí exatamente. eu lembro que a Vivi ficava cobrando, falava assim, mandava... Tem que preencher o formulário, tem que fazer. Aí quando já não fazia nem o formulário, já sabia, não fez nem o formulário, porque não tá nem fazendo tratamento Não tá nem, direito. tá, a gaveta tá, né, como diz, né? O armário tá... O armário tá com cabelo maravilhoso. Então, tá. e aí foi um dos motivos, né? Que eu coloquei os follow-ups mensais. Então, antes a pessoa era follow-up trimestral, hoje o follow-up da pessoa é mensal. Ela conversa uma vez por mês, eu entendo. Eu pergunto, tá usando tônico, tá fazendo isso, tá usando aquilo, já fez os suplementos, já fez os exames, tomando os suplementos. Então, ela é como se fosse um checklist. Um checklist. Por quê? Porque eu sou comprometida com o resultado. Mas se o cliente não faz em casa, se ele não faz a parte dele, ele vai falar, não funciona. Paguei caro e não funciona, entendeu? Mas se não fizer, não vai funcionar mesmo. Agora, quem faz, quem tá comprometido comigo, eu tenho 100% de certeza que eu entrego o resultado. Mas tem que estar comprometido. E aí eu troquei. Você acredita? Eu acredito. E aí que eu coloquei, porque eu tô mais próxima do cliente. Tá, você não queria nenhuma funcionária inicialmente. Hoje você tá com quantas? Hoje eu tô com... Nossa, deixa eu contar, porque eu contratei mais 2 essa semana. Ah, mais 2 essa semana? Contratei mais 2. Então, vou ter 3 no atendimento agora. Olha aí, não queria nenhuma. Nenhuma. Tenho 2 no comercial? Não no comercial, é mais... Do customer service. No administrativo. Ah, tá. Então, uma eu criei agora, ela vai ser um departamento de experiência do cliente. Então, ela vai dar welcome pro cliente até o momento que depois do pós, que ele já saiu do programa, que ele não tá mais, que ele já tá de alta, por exemplo, ela vai continuar entrando em contato, ver se ele precisa de algum suporte. Então, ela vai ser essa pessoa que vai pegar todas as críticas, tudo que a gente precisa melhorar, digamos, feedbacks. Ela vai ser esse acompanhamento do cliente. Cara. E uma que faz o administrativo, financeiro então, pra mim e tudo mais. Com você. E tenho mais 2 que fazem a parte de produção, né? Que eu recebo os litros que eu mando fazer, mas a gente tem que colocar dentro das seringas e montar, porque cada kit, se eu faço um kit pra Lu, é um kit pra ela. O kit pra você é um kit diferente. Então a gente tem que colar as etiquetas com o nome. Luana, e não é só isso, porque tem a sequência de tratamento. Tem a sequência, daí tem alguém que faz instruções. Então muita coisa eu tento automatizar, mas quando você trabalha na customização, muita coisa não dá, entendeu? E eu não quero perder essa essência, não quero. Porque no momento que eu vi que eu não tinha lucro no programa, eu falei assim, ou eu vou para massa e vendo em massa, ou eu vou para ainda mais personalizado, ainda mais premium, ainda mais entregando um produto ainda melhor. Cara, o que batia meu coração, o que brilhava meus olhos é a personalização. É o tratamento que eu tenho com a Luana, que a gente cria aquele vínculo, que eu entendo, que eu melhoro a vida dela, que eu melhoro o cabelo, que eu melhoro a autoestima. Porque quando você vende em massa, você não tem esse contato. E foi aí que eu entendi que eu precisava reformular o programa, reformulei, coloquei mais reconsultas, porque agora eu tô muito mais em cima. E como o preço também, hoje, ele tá mais alto, o que acontece? Aquele cliente, ele dá mais valor e ele faz mais. Então, eu sinto que o comprometimento do cliente melhorou quando eu aumentei o preço. Engraçado, porque ele tá acreditando mais, tá investindo financeiramente mais, tá vai fazer ele tá fazendo mais, eu tô conseguindo entregar melhor, porque eu consigo também me dedicar mais para esse cliente e eu consigo melhor esse resultado. O preço faz sentido, né? O preço, coisa muito barata, você fala... não dá valor. Mas não era barato já. Tipo não, assim, mas, se tu for comparar. sim. Tipo assim, porque não. É uma coisa que tipo, é personalizado. Tudo que é personalizado não é barato. Preço, não é um preço, você compra um litro de shampoo, entendeu? Não. Eu tô fazendo a personalização. Já vai o tratamento 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Vai quantos tipo minutos assim, ela tem que deixar. Produtos, cara, o que acontece? É que assim, o preço é pela qualidade de que tu tá recebendo. A qualidade do serviço, a personalização, porque, tipo, o acompanhamento, né, Lu, eu recebia, que eu dou. tipo, lá no começo, que não tinha essa estrutura de agora, já era muito personalizado. Recebia um PDF com as instruções certinho. Depois disso, ela já melhorou, fez um Instagram só pra quem fazia parte, com vídeos de como lavar o cabelo, de como botar o leave-in, de como finalizar. Você tem que fazer... Eu não lembro como é que era aquele lugar que tinha que misturar um pozinho lá. Argila com... Coisa. Aí tinha um vídeo de como misturar, não pode usar metal, porque senão vai estragar. Tipo assim, todas as instruções. Então, tipo assim,
já era naquela época que não, né, que não tinha essa caixa, que glamour, já tinha o glamour da personalização desde o início. Eu fazia o melhor com o que eu tinha com o recurso naquele momento. Por exemplo, eu precisei, por quê? Porque cresceu tanto que o meu WhatsApp não dava conta. Daí misturava quem estava chegando e quem era do programa. Eu não conseguia dar uma atenção especial para quem já era do programa. Aí eu falei, vou criar um Instagram. Como é que eu não tinha dinheiro para contratar a app, website e tudo mais? Eu falei assim, vou usar o Instagram. Fiz uma conta separada, coloquei todo mundo lá no Instagram e usava o chat deles, né? O direct deles. Então, eu conseguia... Funilar, separar. Conseguia desmembrar os clientes, o tipo de cliente. Hoje tá num outro nível ainda melhor. Graças a bom Deus, conseguimos... No futuro, você vai lavar pra pessoa a cabeça dela, né? Vem aqui que eu vou lavar. Quase isso. Vou mandar uma máquina. E aí, quantas pessoas você tá hoje? Hoje vamos contar, né? Vou contar porque as 3 minutos as 3 minutos de atendimento, mais 2 administrativo e mais 2 de produção e eu. E aquela que tu faz a social media no Brasil? Daí eu tenho o pessoal de marketing. Então eu tenho. Se contrata. É terceirizado, né? Mas aí já tem pelo menos mais 3 pessoas envolvidas. E daí, enfim. E como foi sair dessa casa, que você já tava maior, e ir pra um CBD, né? Você tá no CBD, você tá no centro... Tô ali tão hall. Caralho. Subi na vida! Caralho, hein? Daqui a pouco vai estar com o andar, né? No futuro, né? Mas eu vou contar o que aconteceu pra mudar, assim. Porque até ontem eu tava lá no evento, a pessoa olhou pra minha cara assim, mas jura? Mas sério que você tá nessa situação? E o que você vai fazer se acontecer o YZ? Eu já conto pra vocês o que é esse YZ. Porque ela ficou assim, passada. Ela falou, cara... Eu falei assim, é isso mesmo, vou contar pra vocês. O que aconteceu? Quando eu mudei pra essa casa, eu fiz a clínica dos meus sonhos, porque era muito bonita. Ela né? Não no CBD, na casa. Na casa. Ela já tinha uma estrutura muito boa. O local da casa também era bonito, porque era uma casa, tipo assim, tipo condomínio, assim, tipo, era uma entrada, assim, legal, com um monte de casa bonita, sim, tipo, era bem legal. A casa era linda, eu fiz, né, como eu falei, contratei a arquiteta, tava linda a clínica. E eu tava bem feliz lá, até que o dono pediu a casa pra vender. Sim. Aí eu falei pra mim que eu só sairia de lá se fosse pra um lugar comercial, porque eu também tava cansada. Porque daí o que acontece? Pô, estrutura, a vida, né? A casa era o escritório. Minha casa, a clínica era embaixo e a casa era em cima. Sim. Então, eu ficava trabalhando muitas horas, tinha cliente que batia lá final de semana, domingo, às vezes, e sabia que eu tava lá, porque daí queria que eu atendesse. Então, tinha essa parte ruim. Mas eu também tava confortável, porque eu não precisava ir meia hora pra ir, meia hora pra voltar, não tinha trânsito, né? Acordava, só descia e trabalhava, então tinha a parte boa. E aí, quando eles pediram a casa, eu comecei a procurar um lugar pra sair. Eu falei, agora eu vou pra um comercial. Porque ele não vai acontecer tudo isso, né? Porque e tem a questão financeira também, né, gente? Porque quando você ali faz a divisão de um local que é residencial, sai bem mais barato. Eu tripliquei o aluguel na CDB do que eu pagava. Sim. Então, era um medo também. Mas eu estava assinando contrato, não era assinando contrato, sim, não. Eu tava digitando, que era um contrato de assinatura digital. E hoje em dia no PDF só exatamente. abrir. Meu marido chegou e falou, Vivian, a gente tinha aplicado para um visto. Ele falou, nosso visto foi negado. Daí eu falei assim... E o que acontece agora? Daí a gente tem 28 dias para sair do país. Eu falei, tem outra alternativa? Porque eu não vou sair daqui. Daqui eu não saio. Aí ele falou, a gente pode apelar. Daí eu falei, então, veja quanto custa. A gente, né, fez uma reserva financeira, paga e a gente vai apelar. Daí ele falou, mas você vai assinar o contrato? Porque não sei o quê. Eu falei, amor, vida continua. Se a gente pode apelar... Então, é o que a gente vai fazer, a gente vai ganhar tempo, vai dar um outro jeito e eu vou continuar a vida, não vou parar. Então, muita gente que chega na Austrália acaba parando a vida enquanto não tem um visto. Não vou abrir uma empresa, vou abrir uma empresa quando eu tiver o visto. Só vou comprar uma casa quando tiver o visto. Só vou trabalhar quando eu tiver o visto. Então, acaba atrelando a vida toda, todos os sonhos, tudo que está acontecendo agora... Com o visto. Com o visto. Então, isso é uma coisa que eu não faço. Eu não fico dizendo, eu não vou fazer, porque isso, porque aquilo. E daí o que acontece? Assinei o contrato, comecei a trabalhar lá, aplicamos o appeal, estamos no appeal. E essa pessoa de ontem falou assim, nossa, mas você tem uma empresa, está rodando, está com 8 funcionários. E se você não puder ficar? Eu não pensei nisso. O que você vai fazer? Não pensei nisso. Daí eu falei assim, não, eu tenho um plano B. Eu só vou fazer o quê? Eu vou criar uma oportunidade. Eu vou abrir uma matriz aqui, coloco alguém pra tocar, vou abrir outra em outro país. É isso que eu vou fazer, entendeu? Então,
A vida é agora. Se eu deixo de viver agora e penso só no amanhã... E se tu parasse ali, e aí? Tu parou de crescer. Vai ficar 2 anos esperando. Agora imagine, se Vivian, eu chegasse, por exemplo, né, com a minha missão, que eu gosto de ajudar pessoas, melhorar. Agora, pensa se eu fosse 5 anos, se eu não tivesse feito tudo isso. Esperado. Eu não teria 8 funcionários, não teria hoje quase 400... 300, 400 clientes ativos. Já passou mais de 5 mil pessoas pela minha clínica só na Austrália. Caramba. Então, assim, eu não estaria fazendo tudo isso, eu não estaria hoje sendo o arrimo de 8 famílias, dando emprego para outra família. Gente, eu tô dando emprego para australiano. Caraca. Você tem australiana trabalhando contigo? Agora eu vou ter uma australiana. Contratou? Contratei agora, vai começar uma australiana. E mais, né? Você nem expandiu para... você não... 5 mil? 5 mil. Só brasileiros. Só brasileiros. Assim, 10% é estrangeiro. Olha o mercado que tem. Por isso que agora eu tô expandindo. Então, o que acontece? Na minha área, terapia capilar é muito difícil. Não tem profissional formado. Então, agora eu vou começar a formar e vou fazer um curso de mentoria para formar profissionais. Por quê? Porque daí eu tiro as pessoas para trabalharem comigo também, desses melhores profissionais, e ainda ajudo o mercado, a tricologia a crescer, a ser mais acessível, a poder expandir. Então, essa que é a minha ideia no futuro. E vamos, eu puder dar ideia... Ideia sobra. O Thiago Ideia sobra. O Thiago ele tem um caderninho de ideias que ele vai escrevendo quando vem. E para finalizar... pô, parabéns, né? Não dá nem, né? Eu acredito. Agora você acredita, Thiago? O que você falaria pra Luana se ela estivesse no Brasil e ela quer ir pra Austrália pra ela cuidar da saúde dela, estética ou do cabelo? Tem coisas que você consegue fazer pra se preparar pra vir pra Austrália? Se preparar, você diz, pra cuidar da saúde, pra cuidar do cabelo, ou se preparar pra Austrália? Cabelo. Não, cabelo, específico cabelo. Você tá no Brasil, tem tá com alguma cabelo coisa saudável, você vem pra cá, o que você faria? A primeira coisa, chega na Austrália, compra um filtro de chuveiro e instala. Porque isso você já vai resolver 90% dos seus problemas, com certeza. Segundo nós temos aqui na Austrália, sim, muitos, né, Luan? Meu filtro tá na gaveta. Tá. Mas é diferente, né? Também. Senão você já teria colocado. Porque lá o chuveirinho, É porque o meu é de botar no chuveirinho. Sim. Você viu o banheiro, né? Eu vi, mas tem formas, tá? De você tirar. Às vezes você consegue colocar o tambor, que é o filtro, direto na mangueira. Então você desconecta da mangueira, você não precisa pôr na base do chuveiro. Você pode pôr na conexão que sai. Tem que ser plumber ainda. Eu acredito, a mulher é autodidata totalmente. Então, hoje eu falaria isso. Chega aqui, compra já um filtro de chuveiro que metade dos seus problemas melhoram. Segundo, não descuide da saúde, porque aqui a rotina é maluca no começo que você chega. Então, não descuide, principalmente de alimentação. Muita gente vem, muitos clientes contam, né? Mas minha mãe que cozinhava, agora eu não sei cozinhar. Tem que aprender, tem que se virar. Não dá pra comer mal, isso sim. E cuidar da saúde mental, né? Porque muitas quedas também podem ser de saúde mental. Então, acho que esses são os 3 pontos importantíssimos. Instalar um filtro quando chega, realmente não descuidar de saúde, alimentação, né, exercício, o que puder fazer. Eu sei que é uma correria, mas acho que isso daí não é negociável. Tem coisas que são inegociáveis. Eu acho que saúde é inegociável, porque depois, né, a única vida que você tem é essa, até o momento, né? A gente não sabe se a gente vai ter outra vida, mas até hoje o que você tem garantido agora é o tempo, né? O tempo é o que você tem agora. Você não tem amanhã. Então, tem que fazer o melhor no hoje para que você possa ter uma vida melhor no futuro, né? Porque tempo não se compra. Já era, já foi. Passou. Então, cuidar realmente da saúde, da alimentação, principalmente. E aqui tem produtos bons, sim. Tem a Violiver. Não precisa ficar estocando, trazendo um monte de coisa na mala. Porque sim, todo mundo fala, não, porque os produtos brasileiros são os melhores. Tem muito produto bom lá, com certeza. Mas aqui você não vai sentir falta de produto aqui também, porque a gente tem acesso às melhores marcas que no Brasil são caríssimas. E a gente consegue aqui facilmente ter acesso a essas marcas, né, muito grandes, muito famosas, marcas boas mesmo, você consegue ter. E você que trabalhava lá no Brasil, maquiagem, vem crescendo desde o Brasil, o que você vê de diferença entre os dois países? O Brasil muito adiantado, falta a questão de poder aquisitivo de comprar produtos de melhor qualidade, porque é o que
as mulheres comentam, a estética no Brasil é muito mais pra frente. Sim. Como que você... Eu vejo isso também. Eu vejo que o brasileiro, ele é muito mais vaidoso. O brasileiro, ele investe muito mais em beleza. Mas eu entendo que o australiano, quando ele entende, quando ele chega, por exemplo, na minha clínica, uma menina tem faz... a condição financeira ele tem a condição financeira de bancar muito facilmente, assim. Por isso que eu também quero ir para esse outro público. Porque para eles, de verdade, é troco. Pra gente, imigrante, sofre para pagar lá. Mas para eles, teve um cara, eu não sei de onde que ele apareceu, como é que ele chegou. Ele é ele tem mais de 300 mil seguidores. Ele é um coach aí, super famoso da Austrália. E ele chegou pra mim e ele falou assim, esses dias, ele falou, Flávia, eu vi que eu quero fazer o tratamento com você. Eu vi que pagando 30% a mais eu consigo fazer com você ao invés das suas atendentes. Então, é outra pegada, entendeu? Eles têm um poder muito E você falou pra ele de fazer uma parceria, alguma coisa? Eu falei, só que ele é calvície. Ele é alopecia androgenética. Daí ele falou que ele não se sente confortável de falar. Por quê? Porque mexe com a autoestima, Sim. né? Você falou, muitos homens não ligam, mas eu acho que uma grande maioria liga, mas não fala sobre. Não é uma coisa sobre. que tu fala. Olha, posso dar uma ideia. Você pode falar, podemos fazer um conteúdo... Não vamos divulgar. E quando você tiver melhor, possivelmente sua autoestima... eu já combinei com ele. Ele falou que ao momento que ele tiver o resultado positivo, ele vai... Sim, mas aí você já começa a fazer... Mesmo ele não... mas isso a gente faz, né? A gente então tá. grava, a gente tira fotos, porque a gente depois vai ele só vai estar o pós, né? Não, eu vou fazendo com cada cliente que chega. Não é porque eu vou tratar todo mundo da mesma forma. Sim. Não é porque ele tem 300 mil seguidores que eu vou tratar. Então todo mundo chega, a gente faz as fotos, depois a gente com 3 meses faz outras fotos, com 6 e a gente vai fazer os antes e depois, e vai começar o tratamento exatamente. com ele agora. Ele já começou. Então, é nesse sentido que eu tô pensando em ir. E principalmente, né, muita gente acha que a calvície só é tratável com transplante. O transplante é um meio muito rápido de você ter um resultado, só que você precisa tratar. Por exemplo, eu tô com um cliente que ele fez na Turquia em 2020, ele fez agora no Brasil em 2022, mais um, por quê? Porque lembra do folículo que ele vai morrendo? Ele morreu, ele já tava morto. Ele transferiu pra cá, um bom, mas o do lado continua morrendo. Então, começou a ter rarefação de novo, começou a ficar com pouco cabelo. E daí ele foi fazer o terceiro, o médico falou, ele não tem área doadora, meu filho. Não dá pra fazer. Então, quando você faz um transplante, precisa ter um pós de cuidados e terapia também para que mantenha esse fio. Então, esse é o outro nicho que você pode entrar. É um outro nicho que é a minha ideia de pós, né? No transplante, tratamento pós. Até o antes, né? Um pré-operatório, porque ele melhora esse folículo, deixa o folículo mais grosso, mais melhor. Daí mercado. Aí você faz... É um oceano azul ainda, né? Eu acredito. Vou entrar nesse mercado aí. É isso aí. Por isso que eu vou abrir uma em Perth. Tô fazendo sociedade agora com uma pessoa lá. Legal. Pra gente abrir em Perth. Outra em Gold, se Deus quiser. Então, eu quero ter aí... Quem sabe vocês são aqui, né? Vocês são aqui. Quem sabe? Então, tem que expandir. Ajudar mais pessoas. Fazer mais dinheiro. E nós vamos aqui só acompanhando esse sucesso. E ajudando. Muito bom. Feliz de ter ficado aqui em casa esses dias. Nossa, eu agradeço muito a Luana. Porque assim, imagina que chato que seria ficar no Airbnb sozinho, cara. Eu não gosto, não vou viajar. Eu sou perrengue aqui, gente. Que perrengue? Do colchão de ar. Colchão de ar, Não, colchão de ar 3 horas da manhã me desinfla, cara. E eu não queria... Muito pesado. Não queria acordar ninguém, tô gorda. Não queria acordar ninguém, fiquei dormindo lá no colchão. E no outro dia também. Arrumamos, mas não deu jeito. No outro dia de manhã, foi só 7 horas da manhã, daí já tava... Mas essa noite valeu, Marcelo. Olha, não te conheço, Marcelo, mas tua cama tava bem legal. Valeu pelo empréstimo. Tava melhor que o colchão de ar. Não, e o quarto atrás, não tem barulho, né? Na frente aqui tem barulho. Então, quarto, confortável. a casa. Silêncio. Nossa, a casa de vocês tava quente o quarto. Maravilhosa a casa de vocês. Não, eu agradeço a gente tá feliz por você, não conhecia, uma mulher muito simpática. Legal, muito. Vamos jogar jogos amanhã, acabou daí. Amanhã temos mais 2 dias pra... Não, vocês vão pra Sydney, a gente vai... A gente vai semana que vem, já tá convidada, né? E é isso que acontece. Meus melhores amigos, Lu, foram minhas clientes, cara. Porque a gente cria um vínculo tão grande, tão legal, que veja, as 2 melhores amigas que eu tenho aqui, 3 na verdade, mas 2 mais, são clientes que viraram clientes e hoje são amigas que a gente tá no final de semana uma na casa da outra. Porque eu só trabalho. Mas muito obrigada. Isso aí, gente. Quer deixar um recado? Arroba, né, Thiago? Lógico, vai deixar na descrição, né? Sim. Na descrição do vídeo. O que você espera pros próximos 5 anos sem pensar em visto?
5, 10 anos? 5, 10 Vai estar anos. com uma rede em vários países aí da V. Oliver. Da V. Oliver Hair Clinic. Olha, eu quero crescer, eu quero trazer ainda mais, né, saúde capilar, transformação para cada um, mas principalmente difundir a terapia capilar, esse é o meu foco. Fazer o povo conhecer, né? Fazer Porque conhecer. o Thiago era uma pessoa que nunca tinha E escutado. se tornar acessível, né? Não, Eu é que quero a fazer gente isso. desvincular, porque, né, tava comentando, vincula muito ao Sim. ser a cabeleireira, né? Sim, não tem, Né? não tem Fazer totalmente corte, diferente. não é isso, é outra faço corte coisa. terapêutico, você acredita? Mas é realmente difundir a terapia capilar. Então, por isso que eu quero abrir esse curso profissionalizante para poder formar mais profissionais. Porque eu não o mercado consigo... precisa, né? Por mais que eu tenha ali 5 Não tem clínicas, mal, uma não em cada... adianta. Cara, tem muito mercado. As pessoas não precisam ter medo. Porque tem uma terapeuta lá, agora tem mais... Gente, tem muito mercado. Olha quanta gente tem problema de caspa, coceira. Tem pessoas que acham que coceira é normal, entendeu? Não é normal. Se tem coceira, não tá. Machucado, que nem eu na Eu cabeça. também. Né? Acaba machucando. Tricoptilomania, que arranca. Então, tem tantas questões para ser trabalhadas e difundir, que acho que essa é a minha meta. Em 5, 10 anos, é formar mais profissionais, é difundir, aumentar o mercado, porque quando se torna mais conhecido, o mercado cresce. Então, é realmente... É, mais É bom pra tecnologia, todo mais mundo. pesquisa. É, exatamente. O mercado crescer é bom pra Eu todo acho que mundo. sim, eu já fui pioneira na questão da água da Austrália, de detox de metais pesados. Agora eu quero ser realmente pioneira, trazer ainda mais, difundir ainda mais a terapia capilar, a tricologia, principalmente na Austrália, né? Que a gente tá por aqui, então fica mais fácil. Perfeito, e vai dar tudo certo com visto. Já E li, daqui em a 5 breve. anos a gente faz um podcast de novo pra ver como é que vai Não, estar. 5 anos a gente vai ser sócio dela. É isso aí, a gente vai abrir uma e-mail vamos agora. abrir. Porque a gente vai falar de business daqui a pouco. É. Ela falou, me apresenta plano de negócio que eu tenho um valor pra investir aí em alguns negócios. Ela falou, quero ver quanto que ela vai ter. A pedida não é baixa, não. Tá, muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vi, obrigado. Vamos jantar agora. Vamos jantar que a gente tá com fome. Vamos jantar Oxe, isso. tô Obrigado. morrendo de Thiago fome. Demendes on. Tio Good Podcast. Vou deixar 2 vídeos na tela. Clique em um deles e a gente se vê lá. Bye now.